estranheza que é ver pessoas a fumar. Bem vistas as coisas, pensando em humoristas específicos, estavas a falar do Pedro Sousa e o António Azevedo Coutinho, é? Exato, exato. Sobretudo na comédia, faz-se muito apologia à autenticidade. Se realmente tu só consegues ser autêntico, ou melhor, é uma ajuda para chegares à autenticidade, Eu percebo, pá, não pôr anúncios de tabaco na televisão, pá, faz algum sentido. Não ir por aí, eu percebo. mas será que por esta altura eu acho que há poucas pessoas no mundo que ainda não conviveram com a imagem do tabaco? Cigarro? Nunca ouvi falar. Todas as medidas que tentam meter à tabaqueira para não se vender tabaco. Vai fotos nos maços, vai frases para chatear. Agora não podes fumar de menta. Cortarem tudo para tentar que não se fume. Por Está-se alguma bem. razão? É porque o tabaco de menta, a teoria é que o tabaco de menta puxava muito que o pessoal mais novo começasse a fumar. Ok. Porque não sabe mesmo a cigarro, estás a Ok, ver? é a transição Pronto. do repousado mentol para é fácil, não é? Exato. Ok. Bobalicious, Marlboro. Claro que as tabacarias começaram a inventar, já não é as bolinhas de rebentar, é infusões, pá, não sei. Arranjaram outras formas de vender na mesmo. Eu percebo tentar que não se fume, porque isto faz mal e pronto, né? Tentar cortar um bocado isso. Agora, em cenários mais que são mesmo informais, que é mesmo de conversa, naturalmente estarias a fumar, acho que não devia de haver grande prurito sobre isso. Por acaso, tenho de investigar. Se é que há dados, deve haver, há dados sobretudo. Qual é o impacto que estas imagens que estão associadas aos maços de cigarro tiveram? Uhum. O efeito foi quase nulo. Eu não Sim, conheço ninguém, pelo menos eu não conheço ninguém. Epá, eu gostava mesmo de fumar, um dia vi aquela imagem, epá, eu também não. Epá, a mim não me afeta muito que o tabaco que fumo e que fumava não tem foto. Nunca teve. Era as cigarrilhas e tal, isso nunca teve fotos. Imagino que se calhar possa fazer pensar mais, por tipo, cada vez que vais tirar um cigarro, vês um pulmão amarrotado e é tipo, pá, se calhar vem-te mais a ideia, mas se paraste por isso, não. tem esse efeito às primeiras 20 vezes. É Depois, isso. É o primeiro maço. Depois daí para a frente já sabes. se algum dia retiram aquela imagem, até sentes falta. Yeah. Onde é que está o meu puto com o cigarro na boca? E até telefonas, não sei para onde é que se quer dizer que agora o cigarro já faz bem? Yeah, ligar para a tabaqueira. Então, mas isto melhorou. Não, o que aconteceu aqui? É que eu fumava mesmo para ter este efeito que estava na foto. Quer dizer que agora não consigo chegar a isto. Epá. Deve ser quase impossível aferir porque há muitos fatores a concorrer, mas gostava de ter aqui uma visão geral do impacto que estas imagens tiveram. Eu suspeito que foi quase nulo. Eu vou dar um salto de raciocínio para o Holocausto, mas Fumo e cinza. E... passarmos de repousados de mentol para o tabaco, também podemos passar para o Holocausto facilmente. Eu dou o exemplo do Holocausto, mais uma vez, a não ser que seja um negacionista, qualquer pessoa sabe mais ou menos o que é que se passou no Holocausto. A traço grosso foi o cúmulo de uma espécie de desumanização, mas isso não impede que coisas, talvez não desse nível, mas continuam-se a desumanizar pessoas de várias formas. Alguém com inclinações mais radicais, mesmo um xenófobo praticante ou mesmo um aspirante a ditador, não está a ver um documentário da Segunda Guerra Mundial e pá, enganei-me, pá. Isto Não já é? é muito. Duvido que surta esse efeito. Eu- Desculpa, eu gostei só Diz, desse conceito de xenófobo praticante. Tipo que há xenófobos simpatizantes, estás a ver? não praticantes. Faltam este tipo de gráficos. Antes da entrada do Chega, havia muitos xenófobos e racistas não praticantes. O Sim, Chega entrou. Ah, ok, eu posso. Afinal, uhum, posso dizer que sou racista. sim. Pode ser sem voz alta, está bem. O racista não praticante deve estar bué sozinho agora. Sim, sim. Está ali no. Epá, é que já tínhamos PNR, que era muito giro de ver tudo o que era reportagem e momentos em que eles falavam. Desde que o Chega chegou. Chega, chegou também é giro. Chega, cresce e dá espaço. É que parece que isso seja ok de se dizer, pá, é louco. Eu há pouco, antes de ir para aqui, estava a ler há um livro que é sobre caminhar, de um ponto de vista filosófico, em que o autor, também filósofo, vai tirando exemplos de vários, a maioria deles filósofos, que havia uma ligação estreita entre a obra, o pensamento e o ato de caminhar. Rousseau, o Kant, o Nietzsche, não é bem filósofo, mas um caso mais prático, o Gandhi. Há lá uma parte em que ele faz uma caminhada muito grande. Na altura, a Índia estava sob o domínio da Inglaterra. Os indianos, mesmo quisessem, mesmo tivessem à mão sal, não podiam obtê-lo, porque o sal era dos ingleses. Eles fizeram uma caminhada muito grande, ele convocou uma data de discípulos e eles foram até um determinado sítio e quando chegaram lá havia centenas de polícias
E morreram quase todos. É só para dizer o quê? Eu gosto de acreditar que há alguma bondade no mundo e que há outra forma de responder à violência que não seja pela violência. Mas depois recorro a exemplos práticos e vejo que é muito difícil. Quando agora se está a falar no Chega, e do ponto de vista humorístico, quase redundante dizer, é muito engraçado. Isto já está quase descontrolado, vamos acarinhar as pessoas que votaram no Chega. É lindo. É um ato de paternalismo. Estamos num descontrole, já não sabemos o que é que devemos dizer e o que fazer. Sabemos que o comportamento que tivemos anteriormente não resultou, mas também não sabemos o que é que devemos fazer agora. Sim. Agora vais ter de ouvir os 50 que se meteram lá no, no Parlamento, no telejornal, cada vez que disserem mais uma bacurada. Porque antes era muito giro, tipo, eles chateavam-se uma coisa, saíam os 15 e pronto, e estava muito bem. Agora, quando eles saírem, vai ficar eco, vai-se notar mesmo. É uma coisa que assusta um bocado, mas eu não voto assim há tanto tempo. E à medida que vão vendo eleições e tal, vou tentando estar a par das cenas para ser uma pessoa consciente e cívica e essas coisas todas. E noto que nestas eleições, o Ventura e o Chega fugiram muito mais do discurso, a cena de pôr o dedo na ferida e tudo. Eles faziam partido a partido, né? À medida que iam tendo os debates e tal. Já não era com aquela veemência que somos o Chega e vamos mudar isto tudo mesmo à pancada. Pá, nota-se que não, estão cada vez mais do extremo, estão a ir mais para o centro. Não, não é centro, atenção, mas tipo a fugir cada vez mais disso. Porque isto é aquela parte do populismo de que querem é o espaço. Depois o que fazem com o poder, não sei, não consigo mesmo. Sim, dá uma premissa muito boa. Há aquela ideia, não sei de onde é que partiu, mas o poder corrompe. Sim. Se tu pegares nessa premissa e puseres o Chega, eles eram radicais, mas o poder corrompe. O caso dele corrompe para o melhor. Corrompeu-os, Yeah. mas eles ficam melhores do que estavam. Sim, E isto é sim. delicioso, não é? É isso que é o confuso em tentar perceber que raio é que é a mesma ideia. Fico confuso. Para ligar a algumas coisas que ficaram do xenófobo praticante e não praticante, uma coisa que eu já disse aqui noutra conversa, não sou contra o xenófobo, no sentido em que faça o que eu fizer, vão continuar a existir. Aquilo que eu peço é que haja uma espécie de xenofobia de autor. Eh, tu percebes que há pessoas irritadas com ou sem razão, mas não há criatividade nenhuma. São os mesmos insultos, o mesmo refrão, uma e outra vez, uma e outra vez. E agora, dando aqui alguns passos atrás, pegando nessa figura do Gandhi, porque é um exemplo, nos últimos 10 anos, ou agora mais recentemente, eu debato-me com isto de o que é possível fazer sem perder aqui alguns princípios básicos. Por exemplo, olhando para o Chega ou para outro partido qualquer, ou só uma pessoa, quando está com uma ideia destas, o que é que tu podes fazer, até onde é que estás disposto a ir, porque há um ponto a partir do qual, se tu cederes, ficas muito parecido àquela pessoa contra a qual estás a... E eu tenho debatido com isto. Humoristicamente falando, não sei se pode fazer alguma coisa. Se calhar são preocupações do dia-a-dia ou problemas do dia-a-dia. Certamente já conversaste com pessoas que votaram no Chega. E eu estou no Algarve, é capital. E eu estou exatamente no sítio onde houve mais percentagem. Eu sou basicamente a única pessoa que não votou no Chega. Acho engraçado. Era a capital da laranja, agora é a capital do fascismo. Há comprimidos para vitamina C. O fascismo ainda tem que ser produzido humanamente, entre aspas. Este exercício é uma atitude romântica. Tu apresentas um facto, um argumento, mas do outro lado, cada uma dessas pessoas está agarrada ali a 2 ou 3 versos, uma espécie de refrão fascista, e é isso que eles atiram. Isso é que me angustia. O diálogo fica logo morto à partida. Tu vês-te incapaz, por melhor que fales, por melhor que argumentes, tragas os factos que trouxeres, é impossível. Essa cena da repetição nos tópicos, a repetição no diálogo, este ano principalmente tentei mesmo ver os debates para tentar perceber um bocado o que é que iam falando. E nota-se essa repetição em mais partidos. O PAN, a Iniciativa Liberal, andam sempre ali à volta, sempre a bater no ceguinho. E é o debate, vá ao tópico que for, parece que voltam sempre ali. A Iniciativa Liberal, que aquela porcaria de dizerem a única maneira de mudar de Portugal é votar na Iniciativa, a Iniciativa Liberal, ou vai como é que eles diziam que é uma merda. Não és uva cantigas, não é com rimas que tu lá vais, meu. Tipo, e este tipo de aplicação do discurso, fica irritante. Fica só mesmo irritante na minha cabeça. Traçando aqui um quadro geral para ainda ficar mais irritante, é claro que são bolhas, frase gasta, tudo é política. À medida que se envelhece, percebe-se que qualquer coisa que tu faças, para o bem e para o mal, é político. Qualquer decisão ou ausência de decisão,
Tu estás a ir para um sítio ou para outro. Este é o lado angustiante. É a questão de Sim, falares sim. ou não falares, escolheres as tuas lutas porque não podes ir a todas, cada luta exige de ti uma certa energia e agora perdi-me. Já sei o ponto onde eu queria. Antes disto ganhar força e fogo, desde que o Chega começou a ganhar assento parlamentar, que foi uma coisa, uma janela de tempo muito curta, mais uma vez é angustiante, porque tu já tinhas exemplos lá de fora. Já não faltam exemplos, mas a conclusão é sempre triste, perceberes que o homem, seja individual ou coletivamente, nunca aprende nada. Outro exemplo, sei lá, a Argentina é um país carregado de lutas, ditaduras, sangue, e depois escolhe um banana daqueles. Não te faltam exemplos. O mundo anda mais ou menos assim. Coisas muito à superfície. Não querendo demonizar o TikTok, porque é só uma ferramenta, mas é mais ou menos raciocínios de TikTok. Só se Sim, sim, consegue sim. ir buscar coisas a 15 segundos e mais que isso tem que te cortar para outra coisa. Se isto é a única coisa que nós temos, então estamos perdidos, porque é aquele que tiver o melhor refrão, aquele que tiver os melhores 15 segundos. O pessoal da minha idade que eu ouvia falar melhor do Chega, ou que partilha mais o discurso, a maior parte é que viu, sim, é a mesma cena do TikTok. De ver o consumo rápido, apanhar aquelas duas ou três que lhes faz sentido e do nada são do Chega. E do nada inscreveram-se e estão lá. E isto faz-me uma confusão que é tipo, pá, votaste uma vez, agora a segunda estás confuso. É o que tem o melhor TikTok que te chama a atenção. Não percebo, não. Se for só isso, é claro que é tudo sempre muito mais complexo. Mas Sim, se sim, fosse sim. apenas isso, se conseguíssemos aferir, a razão pela qual muito mais gente votou no Chega foi pelo consumo de vídeos TikTok ou semelhantes. Então há aqui um lado de aleatório também muito engraçado, porque a pessoa podia facilmente estar a consumir vídeos de influencers, seminuas, reacts, e calhou aparecer o Chega, porque se Sim. não tivesse aparecido, ele nem sabia da existência do Chega. Também partilho de algo do Carlin tardio, no sentido em que gosto de ver as coisas arder. Faças o que fizeres, pá, aí que está encaminhada. Uhum. Tens de tirar aqui alguma graça, sendo que ao achares graça disso, as pessoas não vão achar graça, porque estão todas enterradas em Uhum. narrativas, seja mais à esquerda, seja mais à direita, e é por isso que muita gente não acha graça ao último Carlin. Eu avisei-os o que é que vinha aí, em várias frentes. Ninguém quis saber. Ele está a fazer humor com o mundo a arder. Quando fazes o raciocínio político, se tiveres uma cabeça que vai mais para o humor das coisas, tu, por exemplo, consegues ver um debate e analisá-lo sem ingerires muito a ideologia para ti e veres de uma perspectiva mais de fora, porque estás habituado a querer analisar o tópico. Percebes, tipo, o que é engraçado? Não engoles aquilo assim a seco, como é para tu guardares como tua. Sim, Estás a sim, ver? sim, sim, sim. Eu compreendo em parte, precipitadamente, concordaria 100% contigo. Só que o humorista também é um sujeito muito contraditório. Ele facilmente diz que não acredita em Deus, mas depois acredita no universo. Sim, ok. Bom, é claro que estamos a traçar um retrato grosseiro do humorista, há vários retratos. Mas o humorista, como tem tão presente o ridículo, anda sempre neste jogo. Eu acho que é mais ridículo acreditar no universo do que acreditar em Deus. Achares que o universo grande como não para de crescer, como uma entidade contém tudo, está importado com um gajo que vive numas coordenadas mínimas. E deixa-me lá pensar, o gajo fez agora aqui não sei quantas piadas boas. É isso. Vamos lá aqui dar-lhe mais views, vamos pôr mais no algoritmo, pá, não é bem assim. Quando dá a volta de, ok, atualmente, pelo menos por uma pessoa mais letrada, e só isto poderia levar alguns asteriscos, não é muito fácil alguém dizer que acredita em Deus. A partir do momento que dizes isso, há várias coisas aqui, mas facilmente dizes acredito no universo. O Sim, universo alinhou-se, tu às tantas, o que estás a dizer é exatamente o mesmo discurso com o astrólogo. sim. Alinharam-se os astros. Para mim, ambos os discursos estão na mesma onda, é a mesma frequência. Estás a acreditar numa entidade, percebes? Percebo, São percebo. entidades diferentes. Não é uma vantagem, mas pensando no Deus dos cristãos, tem livros que o suportem. Podem ser mentiras do início ao fim. Está um nadinho acima, pelo menos. Um Sim. nadinho acima, pelo menos. E tem histórias fabulosas. Aquela do Jonas, em que Uhum. está-se a borrifar, está a fugir de Deus. Deus diz uma coisa e não quer saber. Ele prefere entrar dentro da barriga de uma baleia ou ouvir Deus. Isto é lindo. Às tantas acaba sentado, depois segundo as versões, ou debaixo de uma alobreira ou debaixo de outra árvore qualquer, enquanto vê a cidade de Ninive, que ele já sabia a profecia. Enquanto Deus está ao lado, ali sacar alguma reação com aquilo que nós sabemos, tudo indica que é falso.
Sim, é uma No, história. no É, entanto, no entanto, isto tem muito mais chum que um gajo que diga alinhou-se os astros. tenho muita a ideia, pela tua cama que já foi comentada em outros, és uma pessoa realmente letrada e que lê bastante, e eu parei um bocado no Jerónimo Stilt, ao nível de autores. Só porque o que vou dizer provavelmente já foi dito por algum e por aí, mas eu sinto mesmo que tudo o que seja religião, precisas de acreditar que o universo vai atrás de te escrever o que é que vai acontecer, ou astrologia, seja o que for o ângulo, vem muito de uma necessidade de protagonismo que o ser humano tem. Pá, não podes só estar, não podes só existir. Yeah. Tipo, tu estás, existes, acabou. É que essa justificação é tão simples. Tu podes ver como uma forma de se vou só estar, também não vale a pena estar a esforçar-me para as coisas funcionarem ou o que seja. Mas por outro lado, pá, tu existires é onde tu tens a continuação dessa existência ser bacana. Isto a mim apazigua-me, estás a ver? Tipo, o contrário é que me assustava. Então agora não posso fumar porque depois vou lá acima e ele diz-me que era mau. Porque nem era aquele que me ensinaram que era o certo. Isso depois entra aquele sketch do Porta dos Fundos que depois chegas lá e é um de uma tribo indígena. Era tudo ao contrário. E é tipo, não. Se vamos por aí, há tanta ideologia. A partir do momento em que isto globalizou e já sabemos mais do que uma religião e todas as nuances que há disso, pá, há outras religiões mais pequenas que, apesar de não terem textos escritos, acreditam em coisas que são muito mais naturais. Estás a ver que tu tomares um ayahuasca e veres qualquer coisa, pelo menos viste. Eu percebo isso. Sim. Eu acho que aqui casa com aquilo que tu estás a dizer. Não sei se era bem para aí, mas Uhum. o homem desde o início tem um horror ao vazio. É isso. Seja em grandes ideias, seja até no dia a dia, é muito difícil estar em silêncio. É preciso conheceres muito bem a outra pessoa para conseguir estar em silêncio. Um momento em que de repente há aqui um buraco sem nada, lembrei-me logo dos humoristas, mas acho que é uma característica geral. Por exemplo, o radialista. Era um estudo também engraçado de fazer. Qual era o número médio de palavras de um radialista há uns anos e agora? E a conclusão que íamos tirar é que há mais palavras por unidade de tempo agora do que antes. Sim. Sendo o mais científico possível, isto não, por si não é nada, só estás a medir uma quantidade. Há aqui um medo. E também, se calhar, há aqui uma ideia subterrânea que muita gente pensa: quanto mais falas, mais dizes. Uhum. Mas na Ok. prática, pelo menos a minha experiência, raramente é assim. Sim. Ao chegares ao silêncio, seja em palco ou na vida do dia a dia, é aquele momento derradeiro em que de repente, ui, a máscara que estás a usar parece que, ui, queres ver que ele me Uhum. vê o rosto que eu transporto e que tenta ocultar, todos a fugir do silêncio. No caso dos humoristas, eu acho que o humorista é um bicho muito engraçado porque é contraditório e nem se apercebe disso. Tanto depressa diz que é contra uma coisa como no minuto a seguir, sem ser o humor. Um exemplo para não estar aqui no abstrato. É difícil encontrar um humorista que não seja contra os risos enlatados. Sim. É, Sim. sobretudo hoje, não é? Seria engraçado recolher testemunhos anteriores. Na altura de não, ninguém gosta disto, mas foi continuando. Ahm, no entanto, se vires ou ouvires podcasts atualmente, eu acho que não estou aqui a desvendar nada se disser que muitos risos são forçados, por isso mesmo, para o silêncio não. No fundo, somos contra o quê? Mais uma vez, uma frase feita do humorista e muitas vezes também incorre por aí, que é muitos amigos da genuinidade. Na prática, não sei se é bem assim. Às vezes não sei se sinto que é para encher, para encher esse vazio, ou se é um exagerar. Estás a ver? Ou seja, eu ia batar, mas ia ser mais feito, então se calhar bora exagerar aqui um bocado. Também pode Sim. ser. Eu não consigo encontrar grande diferença naquilo que às vezes acontece em podcasts. Eu também faço, às vezes com desconforto, rio mais do que havia, mas pronto, não somos autómatos. Por vezes aproxima-se muito daquele riso típico de programas da manhã. Toda a gente Ok. está-se a rir, mas não houve aqui nada. A Cristina Ferreira está-se a rir e ela que nos Sim. paga, vamos rir todos. Do ponto de vista vá mais filosófico, se pensares o que é o humor, uma das coisas que pode eventualmente fazer é, pelo menos, para utilizar uma palavra que os portugueses do Brasil gostam de utilizar, cutucar. Está diante de ti uma hipocrisia do caraças, que está toda a gente a rir quando não se devia rir porque não há motivo para rir. Ninguém aponta nada. Para mim é sempre fascinante. O Dave Chappelle, por exemplo, é um contra-exemplo no último especial dele. Sobretudo nos Estados Unidos, em que há aqui um clima de hipocrisia gritante. E ele a jogar a palavra trans como se fosse uma bola de ping-pong, sem contexto algum, para ver a tensão do público.
e propositadamente porque a câmara mostra, As reações. e nisto vou ser velho do Restelo, não quer dizer que o humor faça isto, mas entristece-me dar-me conta que o humor já não faz isto. Há pouca gente, à exceção do Chapéu, e certamente lembrar-me-ia de mais um ou outro exemplo, uma espécie de comitiva hipócrita. Diante de uma hipocrisia, fazer de conta que nada existe, basta recuar nos tempos do Herman, gozou das primeiras liberdades após o 25 de Abril, afinal, depois, é liberdade, mas calma lá, calma lá que isto é liberdade. E eu sinto que a maioria dos humoristas abandonou por completo este lado. Está aqui um ambiente de hipocrisia, eu acho que não é bem assim, e agora vou explicar porque é que não é bem assim. A maioria dos humoristas abandonou isto. A maré está aí para aqui, vamos todos para aqui, mas sem levantar muitas ondas. Só sobre a questão dos risos enlatados, eu noto que há coisas em que também há uma justificação técnica. Podes dar uma dupla opinião, sim, Sim. sim, sim. Eu não sou de som, sou de vídeo, né? Mas do que já editei, às vezes é complicado conseguires mesmo passar o riso, tipo, conjunto que houve numa sala, sem estragares o som. Isto em meios mais pequenos, underground, mais as coisas que eu faço, às vezes é complicado porque não tens acesso a equipamento e por aí fora. Mas mesmo assim, vê-se solos, alguns também lá de fora, igual, em que, pá, não estou a dizer que são enlatados, mas que se puxa um riso da primeira parte para a segunda para não perder o ritmo. Por exemplo, cortar piadas para teres o ritmo no solo, na gravação. Pá, é válido, o texto é teu, o conteúdo é teu, tu é que tens de saber como é que queres aquilo na net, onde seja. Agora, sim, nota-se, tipo que há ali partes onde foram buscar risos que estavam para trás e meteu-se ali para a frente. Se calhar depois também é um ouvido que tu treinas para perceber essas cenas. Mas quando são coisas feitas para net, muitas vezes nota-se um bocado esse tipo de inserts. Não digo, por exemplo, em sketches, porque acho que em sketches é um meio que não precisa disso agora. Acho que se foste tu a rir, dá, ou se não fizeres com o público, Por não se acaso, justifica inserir. no sketch morreu, os rios enlatados. Não se justifica. Os malucos do riso, pá, fazia sentido, está bem, era da altura, parecia que necessitava disso para viver, estás a ver? Agora, pá, não, desde o Gato Fedorento que se percebeu que não precisa. Tipo, quem se tem de rir é quem está a ver. Se estás a ver no ecrã, para quem precisa dos risos no ecrã? Sim, Pode sim, 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 precisar. sim. Sou da mesma opinião. A razão pela qual isso existia é tentar passar para o digital aquilo que acontece cara a cara, que é o riso é contagiante. A partir do Sim. momento que ouves o riso, em princípio é mais fácil começares a rir. Os anos foram passando e esse tipo de riso enlatado foi perdendo prestígio. Agora, se calhar, tem um efeito contrário. Se isto está um riso enlatado, eu estou acima disto, não é? É que tu vês a evolução disso mesmo. Eu vou voltar só aos Gato Vai, Fedorento. vai, vai. Tipo, eles começaram sketches, né? Séries de sketches. E quando passaram a TV com um programa em que falavam e embutiam sketches lá no meio, o que é que já havia? Público. Já tinhas os risos. E Sim, aí sim. já era um meio em que tu Yeah, ias yeah. precisar dos risos. Yeah, yeah, yeah. Mesmo o Ricardo o que faz agora, no Isto é Gozar com quem trabalha, tem o público mesmo por esse efeito, que é Sim, acrescentar sim, a sim. validação do riso. É importantíssimo. Mas há outro lado, está associado a esse. Stand-up, então, a não ser exemplos no sentido mais experimental, como o Bobo Burnham, que acho que são muito importantes, pelo menos pensar, ok, e se tirarmos o público, o que é que fica? Isso do público, eu acho que se calhar o melhor exemplo para perceber o poder do público foi aquele especial do Norm Macdonald, não sei se viste, em que ele está quase a gravar um podcast. Foi um humorista fenomenal. Mas sem público tu percebes que epá, aquilo não se aguenta. O humor, sobretudo stand-up, pensando em stand-up, a não ser que seja uma coisa muito pensada no sentido, por exemplo, o Bob Burnham, o Carmichael, pegado com pinças, mas o stand-up tradicional sem público, tu fazes uma piada e a ausência de público, o que te devolve é uma solidão tremenda. Sim, mesmo por isso que muitas vezes em Reels, que é o que eu faço mais, pedem às vezes, o público não se ouve assim tão bem, mas há o riso, está lá, estás a ver? Agora, se calhar por meios técnicos eu não consigo puxar os risos assim para ter essa presença. Eu esforço-me e dou sempre a volta para ficarem bacanos. Agora, se estás a pôr aqui um espetáculo que é ao vivo e não há público a rir-se. Pronto, aí sim tem de haver a validação. Qualquer coisa que tenha o público tem de reagir ao que está a acontecer. Porque Yeah. senão, mesmo quando o restante, o que está em casa, o Tanete, vê, vai sentir que está ali qualquer coisa errada. Mesmo que tu aches piada, vais achar que está alguma coisa mal. Há aqui uma cena que eu descobri após uma conversa com a Joana Solipa. Brincámos com uma premissa e depois fui ver, afinal, até havia ali algum grão de verdade. Já na altura do teatro de Shakespeare, eles metiam gás no público
para se rirem. Isto aqui é um parente distante do riso enlatado. E já me disseram que nos Estados Unidos há alguns comediantes que fazem mais ou menos isto. Em Portugal, que eu saiba, passava. Ainda é pequeno, isso passava para fora. Mesmo que fosse intra-humoristas, isso. É a ânsia de eficácia. E isto não pode falhar. Sim. O lado cómico disto é, às tantas, é só uma ilusão. Há aqueles risos ultra contagiantes, não é? Sim, as gaivotas e por aí fora. Se tiveres 10 pessoas dessas numa sala, às tantas nem precisas escrever texto. Aquilo engrena e vamos. Eras, por uma razão que eu desconheço, eras fã daquele comediante. Eras tão fã que tu viste a primeira e até gostaste. Gostaste, nem sabes bem porquê. Porque riste, porque os outros estavam a rir. Epá, eu preciso de ir ver outra vez, eu preciso de ir ver outra vez. E às tantas começavas a notar, epá, mas estas pessoas também vêm sempre ao mesmo espetáculo. Uma espécie de clube de fãs acérrimos, tipo Tony Carreira, vamos a todo lado. O stand-up vive tanto da surpresa que também estás a repetir o mesmo espetáculo ao vivo. Acho que não. Se fores muito fã ou tiveres mesmo amado o espetáculo, se calhar duas consegues. Sim, sim. E aproveitar mesmo. Porque há solos que eu já vi mais do que uma vez, porque gosto. Mesmo, gosto daquele espetáculo, gosto de ir reouvir uma parte, um speed qualquer. Yeah. Eu gostei muito, tipo, faço isso. Agora, eu estou no meu quarto, não estou a pagar, ou não estou isto, ou não estou. Pá, mais fácil é aquela parte de acesso que facilita isso. Agora, se eu pagava duas vezes para ir ver o meu espetáculo, aí já tremia mais, porque acho que se perde. Acho que não ia ter o mesmo entusiasmo e não ia conseguir estar. Os humoristas com público já são complicados. Estão em repetição. Em que aspecto? Primeiro, sabem o que é que tu estás a fazer. Não conseguem, às vezes, ir buscar, perceber logo o ângulo, ou não é perceber a punch, mas é ir buscar o que é que tu vais fazer com mais facilidade. E eu repito muito. Acontece-me repetir muito, ouvir os mesmos humoristas com o mesmo texto por filmar. Então, tipo, o Pedro Correia, por exemplo, sei o texto todo dele, meu. Estou farto de ouvir o texto dele. Que calha muitas vezes ele estar lá. Muitas vezes no texto eu ainda me rio de algumas coisas, mas há outras que eu já sei. Queres que vai eu fazer? É que... E é aí que eu sinto que tu repetires. Uma coisa é tu ires fazer um circuito de bares enquanto público e ires ver o humorista que tu gostas quando sabes que vai estar lá uma noite. Estás a ver? É válido e eu também faria e quando posso também faço. Agora, quando é um solo, que é muito texto assim debitado para cima de ti de uma vez, acho que repetires essa experiência é mais complicado de aproveitar da mesma forma. Acho que esse efeito de surpresa, há sempre todo um encadeamento, há todo um conceito por trás que desvanece de uma para outra. Pronto. Microfone. Vamos ver se eu. Espera aí, onde é que eu. Não sei se não me deves estar a ouvir. Eu estou-te a ouvir. Deve estar a ouvir é com o microfone do computador. Sim. Não, mas está bom. Podes continuar, faz de conta que. Assim que não estás a fazer malabarismo com microfones. Sim, na boa. Está agora. Não, está esse tacto. Tu falaste perto e eu estava a ouvir. Há uns que conectam e desconectam. Sim. Não, mas estás bem. Muito bem. Estás cá connosco. Ficou amalgado, ok. Tá. Aconselho microfones da Rode. Sim. São bons. Caem, voltam e está na boa. Olha, por acaso, uma vez... Pá, agora vou fugir completamente. Mas foi só... Uma vez fazer uma filmagem num edifício aí em Lisboa e eu usei aqueles Rode, os microfones são assim uns lapelazitos muito pequenitos, aquilo é um pacemaker quase, uma coisita muito pequena. E eu quando vinha a descer para arrumar o equipamento meti-os no bolso, tipo assim meio presos no bolso, que aquilo tem uma mala atrás. Então chego ao zero, está-se bem, sai e hoje pá. E quando me vir, está o lapel a rodar, cai-me pela fossa do elevador. Pá, e foi uma dor no coração. Eu consegui recuperá-lo e funcionava. Portanto, aconselho mesmo a comprar em Rode, que aquilo ficou aí um mês na fossa do elevador, voltou e funcionava. Portanto, e tinha bateria ainda. Se fosse a ti, mandava um e-mail para a Rode já. Sim, aconselho mesmo. Melhor publicidade que isso. Usei isto como marketing. Eu faço o testemunho, aconselho mesmo. Impressionante. Estava meio mordiscado, que aquilo devia ter ratos lá em baixo, mas tirando isso, vinha perfeito. Não é descabido supor que daqui para a frente possa surgir um podcast entre dois ratos. Sim. Eu devia ter aquilo a gravar para o lapela, porque justificava ouvir os ratinhos lá em podcast. Na primeira conversa com o Pedro Rodas Silva, um comediante do Porto, foi assaltado e tinha um microfone, eu acho que era no carro, se a memória não me falha.
E tivemos aqui a andar à volta, seria muito engraçado, um drogado ou um sem-abrigo, e às tantas, eu preciso fazer um podcast, olho para o carro, o microfone, é mesmo isto. É É mesmo mesmo isto. por aqui. É É já mesmo isto. por aqui. E ter um sucesso do caraças, e Yeah. depois estar tão bem, eu agora vou descobrir quem é o dono, ou o ex-dono deste microfone. Que história linda. Mas a realidade nunca é tão linda assim, e Yeah. claro que ele nunca Não, mas mais era viu. engraçado o podcast do Camolas. Primeiro episódio. Devem querer saber como é que eu arranjei um microfone, não é? Aquilo estourava, chegava ao 50 já tinha estúdio. Estás a ver? O que é isto, pá? Era o culpa. A pensar um pouco como é que eu vou elaborar esta pergunta. Tu, enquanto humorista, pergunta clássica, costumo quase sempre fazê-la. Como é que surgiu o stand-up na tua vida? Um bocado dos clássicos, de ver os sketches de Gato Fedorento, né? Eu era muito puto, mas gostava muito de ver o Levanta-te e Ri. E depois via muitas coisas no YouTube também. Fernando Rocha, Aldo Lima, o mesmo Marco Horácio. Eu curti muito depois ficar a ver, a minha mãe dava muito na cabeça, porque, pronto, muitos até asneirentes. Isso era um problema, ao que parece. Gostava muito de ver mesmo e de guardar as piadas e para a escola contar a amigos. Curtia muito de fazer esse exercício. Deve ter sido o último programa na televisão. Eu, como sou mais velho, eu recordo-me. Só pensando em programas de humor, do Herman, para já não havia muitas escolhas. Mas vias aquilo e no dia seguinte, ou até mesmo às vezes terça-feira, ainda se falava de coisas que tinham acontecido no programa. Sim, sim. Certamente o Levanta-te e Ri foi o último programa de humor na televisão em que isso aconteceu. Sim, sim. Eu sempre gostei do formato de stand-up, dessa parte, mas sempre me puxou mais, ao mesmo tempo, a parte do sketch, estás a ver? A parte de haver audiovisual envolvido, de filmar, de escrever guião. Também adorava, tipo, o 5 para a meia-noite, gostava mesmo muito de ver, adorava aquilo. Aquilo, acho que foi uma altura em que era no verão aquilo recomeçava, que era quando faziam um semanal, cada um dia da semana. Pá, e eu ficava todos os dias para ver aquilo. Eu adorava mesmo o formato. Acho que já se perdeu bastante, que é um bocado triste para mim, porque gostava mesmo muito Yeah, daquilo. yeah, Acho yeah. que o programa já se perdeu com o tempo, mas também isso tem a ver também com o tempo, com quererem criar momentos. Não sei se já disse isto aqui, não é que seja uma opinião exótica que nunca ninguém tenha tido. O formato talk show, que é um formato até engraçado, eu acho que Sim. está perdido por isso Ah, mesmo. Como há uma necessidade de momentos e de sim, entre este, diz-me o que é que tu vais fazer, ok, sai, entra outro, aquilo, bem vistas sim. as coisas, pá, Perde-se. perde-se. Perde-se o formato, aquilo era tão giro, as brincadeiras que faziam com os convidados, tipo os momentos. Depois eu adorava o 5, porque como eram 5 apresentadores diferentes, tinhas uma dinâmica completamente diferente todos os dias. E quando vinha a semana a seguir, tu já não te lembravas porque já tinhas visto outras 4. O formato era mesmo fantástico, na minha opinião. Pá, em puta ainda tentei ser youtuber, eh, não me correu super bem. Também prefiro não partilhar porque acho que aquilo ainda está online. Com um amigo, tipo, fazer brincadeiras de espécie de sketches, estás a ver? Tipo, gostávamos muito de fazer televendas, ainda fizemos 2 desses. Sempre fui eu a editar, que eu sempre gostei da parte mesmo de audiovisual, estar a ver como é que se Então, filma, como é que se edita texto, ok. puto. Começou aí esse duplo Sim. humor, vá. O Uhum. humor e amor. Yeah. Foi logo pelos dois. Tipo, o primeiro vídeo que fiz foi com uma PSP a andar de comboio com o meu pai. O meu pai é maquinista. Um vídeo disso. E aprendi logo a editar no Movie Maker. Que é aquilo que os grandes estúdios usam. Sim, sim, certeza absoluta. A seguir à tesoura e fita cola para cortar fita foi logo o Movie Maker. Há muita gente agora que, não sei se isto é interessante para o pessoal que nos ouve, mas como há tantas ferramentas e cada vez parece que é mais fácil, pelo menos até um certo nível, é aquilo que acontece em quase todas as tecnologias, é mais fácil quando entras, mas depois para dominares, seja Sim, fotografia, seja o que for, levas a vida e nunca chegas a dominar. E agora com a entrada da inteligência artificial, que vai chegar a um ponto em que, assustador por um lado, não, é assustador, é. a evolução é tanta, há uns meses não era nada, eram uns pixels desordenados, e agora tu já estás a olhar onde é que isto falha. Isto vai ser usado. Nem quero ir para o lado das questões políticas e como Uhum. muita gente se vai lixar, e eu acho que o humorista também se vai lixar, porque sem a inteligência artificial ele já se lixava. Agora, havendo pessoal, este pessoal certamente ainda está vivo. Não é assim um Uhum. fenómeno muito exótico, mas ali na altura do Facebook, quando ele estava em força, havia pessoal que se juntava em grupos para banir certas páginas de humoristas. Pessoal que Ok, sim, sim, ainda apanhei fazia, isso a acontecer. Yeah, yeah, yeah. não tinha as ferramentas de inteligência artificial. Se eles Sim. tivessem, meu Deus. Pá, ainda hoje, onde eu trabalho, de vez em quando fazemos umas apresentações da empresa, tipo cada equipa e não sei o quê. Eles agora adotaram um formato de stand-up.
para fazermos estas apresentações. Tem o seu lado giro. No último, ganha, aquilo depois vai a votos e a equipa que tiver mais ganha, quem apresentar ganha um dia de férias. E eu ganhei um. Pronto, também sou o único lá que já fez stand-up, portanto tinha essa vantagem. Pronto, mas agora o tópico é mesmo inteligência artificial. Eu não vou estar no trabalho, não vou estar lá, tipo, não vou poder fazer a apresentação, não sei o quê. Eles já estavam a contar, ao mesmo tempo que fosse eu a fazer. Mas a ideia foi logo, na boa, fazemos uma personagem com inteligência artificial, clonamos a tua voz, tudo com inteligência artificial. O guião podemos fazer nós na mesma para também termos a certeza que tem alguma graça, porque essa parte do guião ainda está, eu diria, guião não só em humor, no geral, acho que ainda está um pouco mais atrasado, porque a palavra tem uma força que eu acho que a inteligência artificial ainda tem de ler mais para lá chegar. Ou seja, 100%. nem a inteligência artificial gosta de ler, é isso que estás a dizer. Um bocado. Mas como aquilo é muito o que tu lá pões, ainda tem muito esse lado que precisa de trabalhar para apanhar mais alunos e por aí fora. Só isso já é tipo, pronto, está bem. Eu vou estar em Évora, mas vou estar a apresentar, pronto, tranquilo, não tem problema. Mesmo essa cena do clonagem de voz foi uma que a gente arranjou à profissão de trabalho e locutores, cuidado, meu. Está bem que precisas de autorizações e cada vez que usas a voz tens de dizer 4 palavras para aquilo assumir que és mesmo tua e é a tua voz, estás só a usar a ferramenta. Mas mesmo assim, se já tiveres a clonagem, já tiveres não sei quantas palavras, vais lá cortá-las e metes. Voltamos outra vez. Para a minha área do audiovisual mesmo, já, é assustador e há bué de funções que vão ficar muito para trás. Mas vamos sempre precisar do toque humano. Está bem, mas se aquela porcaria aprende isso, depois não precisamos de mais nada. Está fechado ali. Começou no sentido. Eu estou dentro do lado da imagem desde o início. Por exemplo, o Midjourney, acompanho desde o início. Estou dentro e sei mais ou menos. Logo no início estava logo a imaginar vários cenários distópicos. Nem indo lá para aquele lado da inteligência artificial, domina isto tudo. Estes programas conseguem replicar na perfeição tudo aquilo que já foi feito. Pensando que chegamos a esse ponto, não é? Sim. E até combinar algumas coisas. O que é que o mundo vai ser? Não digo globalmente, mas pelo menos no capítulo da arte. É uma espécie de equipa de olheiros tentar perceber se há algum gajo por aí a fazer uma coisa que nunca foi feita. Sim. E depois isto pode se tornar um bocado agressivo. Este gajo não quer entrar na rede. Eu tenho trabalho, mas e nem quer mostrar a ninguém. O gajo que faz o trabalho pelo próprio, para não mostrar a ninguém, não é um maluco, é alguém que está na resistência. É um gesto político, no sentido em que eu não quero entrar na rede de forma nenhuma. Se tivesse nascido no outro século, vamos chegar a um ponto em que a definição de artista não se vai aqui inverter. Equipas especializadas andam a tentar sugar o talento ou o gênio de alguém. Há aqui qualquer coisa que nós ainda não temos na nossa base de dados imensa. Vão sacar essa pessoa, espremer essa pessoa. A respeito disso, já ouvi muitas pessoas a falar. Independentemente de quem fale, seja um filósofo, seja um cientista, eu acho que estamos aqui num terreno muito inicial e toda a gente... É uma coisa que pode dar um salto tão grande. É como se passasses para a mão, supondo que havia essa possibilidade. Tinhas contacto com um homem primitivo. Está aqui um iPhone. E agora, não é? Sendo que não vão passar milhares de anos, ou centenas de milhares de anos, pode ser uma janela muito curta, de repente isto é outra coisa. Aquela história de não foi assim tanto tempo que a tecnologia evolui, assim do pé para a mão. Quando éramos só nós a fazer, já evoluía rápido. Se é uma coisa que aprende sozinha, então a velocidade de aprendizagem sobe imenso. Por isso é que eu percebo que à medida que isto evolui, cada vez há mais medos, cada vez há mais áreas de trabalho em que começam a impor limites. À parte que seja tudo digital por outras questões, né? Mas tentar avaliar o que é isso justifica para não entrar em bases de dados ou ter cuidado para não usar certos serviços porque vai dar em base de dados que depois fica lá guardado. Isso realmente não me assusta imenso no sentido em que as pessoas precisam de trabalho na mesma e reduzir a população para 1/3 ou uma coisa assim, porque já não precisamos do resto a trabalhar e temos tudo a ser feito para nós, acho que também nunca vai ser acho que nunca vai chegar a esse ponto, mas eu também não costumo ser muito dramático nas coisas. Mas há áreas que eu realmente sinto que a inteligência artificial vai dar um rombo grande, porque isto é bacana como ajuda, não é bacana quando começa a fazer tudo e tu só clicas no enter. Temos de dar aqui uma guinada para o outro lado, mas Sim. há aqui duas cenas. Era uma brincadeira. Quem estava na área criativa, isto não é só carregar num botão. Sim, sim. E passaram estes anos todos e estamos a chegar próximo. E vai ser muito difícil ser criativo quando chegarmos a este lado. Quando tu tiveres um superior que já mais ou menos sabe que é carregar num botão,
Não sabe se é para carregar uma vez ou 1000, mas continua a carregar num botão. Continua a carregar no comando Imagine, no Midjourney, e vai gerando. Qualquer coisa de maquinal que, por um lado, pode ser curioso no sentido em que pensamos que era a inteligência artificial que se ia aproximar do humano, mas é o humano que se vai aproximar da máquina. Uma brincadeira que ninguém estava à Sim. espera. O lado filosófico que me interessa tem vindo a acontecer no homem desde o início, que é o que é que realmente somos, o que é realmente nosso, que mais ninguém pode fazer. E aquilo que tem vindo a acontecer durante os últimos séculos, ou parece uma tecnologia, ou parece um gajo, sei lá, o Copérnico, o Darwin, o Freud, que diz: não, o ser humano não está bem no centro, está um bocadinho mais ao lado. E essas sucessivas etapas de tirar o homem do centro do universo, e às tantas estamos a olhar, mas afinal o que é mesmo próprio do ser humano? Se tudo pode ser replicado, seja por máquinas. Ainda a semana passada, há certos biólogos que estão a chegar a conclusões em que as plantas, se calhar, não são assim tão distantes dos animais. Conseguem até perceber quem é que está à frente delas, conseguem reagir. Não tem um cérebro como nós entendemos um cérebro, mas tem ali qualquer coisa. Se E, aproxima. e em todos os animais, as conclusões a que os biólogos chegam é, à medida que estás com os animais, a distância que separa cada um desses animais, sei lá, um corvo, um chimpanzé, qualquer um que possas analisar, o fosso entre esse animal e o humano vai sempre diminuindo. Afinal, eles têm a mesma inteligência, só que não estão para aí virado. Não indo para teorias da conspiração, afinal, o que é que nos resta? Séries de ficção científica e filmes de ficção científica, estou-me a lembrar, assim, de cabeça, aquela série Westworld, não sei se viste. Não, não, eu achava que estava a ver, mas não. Que estava a ver qual era, mas não. A ideia dessa série, ou de quase todas, é tentar replicar o humano e depois chega a um ponto. Não, mas ainda há aqui qualquer coisa que ainda não conseguiram copiar. Ok. E esta qualquer coisa é que nos vai mantendo aqui como um bicho à parte. Mas o que é a consciência? Há aqui esta coisa que os cientistas falam, a singularidade, quando a inteligência artificial ganhar consciência. Há alguns que já dizem que já ganhou. Seja como Sim, for, são despedidos das empresas. Não sei se é pelo facto de sim. estarem a dizer uma verdade, se é por estarem a dizer uma coisa estúpida. Ouvi aqui um podcast de um escritor que estava a falar sobre isso. Se calhar estamos a pensar aqui na arte aqui de outra forma. Sobretudo nos últimos anos, nos últimos 50, nos últimos 100 anos, estamos a pensar já com a cabeça do capitalismo. Só os resultados. E se calhar a arte não é isso, a arte é o caminho. E esse caminho a máquina não consegue fazer, porque a máquina gera qualquer coisa, mas não sabe bem o que é que houve ali no meio. Por exemplo, quando tu procuras algo no Google, tu pões qualquer coisa e sai-te resultados, mas tu não sabes o que é que aconteceu no meio. É o que nos sobra, é este caminho em direção a qualquer coisa. Eu noto, há muitas funções que já executo, pegas, mas executamos já com inteligência artificial que a gente não diz, que é para não se perceber que é a AI a fazer. Estás a ver? Tratamento de som, gerar imagens, por aí fora, porque muitas de vezes, pá, estás a fazer um trabalho, só precisas de um mood criativo, tu tens as ideias, mas tens de Yeah, yeah, construir yeah, a yeah. imagem, né? Pá, se fazes em AI, a seguir pegas nela e fazes tu, estás a ver? Não estou a dizer que a gente a seguir não faz, mas isto há um facilitismo já em montes de coisas. E em audiovisual há mais coisas, tipo, tens bases de dados bases de vídeo, tipo, bancos de vídeo, bancos de imagem. Já não se filma montes de coisas, fazes tudo com um banco. E isto depois, pá, já estás a cortar no trabalho de vídeo, de câmara, de operador. A seguir vais cortar no trabalho de editor porque já o AI vai editar sozinho. Pá, a seguir só precisas do diretor criativo. Não precisas de mais ninguém. Há funções que vão realmente cortando a necessidade aos poucos com isto, estás a ver? Agora, que vais precisar de alguém para operar esse AI na mesma, faz. Se fores fazer uma longa-metragem, um filme, mesmo que seja comercial, pá, vais precisar da mesma de pessoas. Apesar de tudo, têm de lá estar. E ainda e é uma área onde, como a arte ainda é bastante presente, e ainda bem, se quer fugir a isso. Estás a ver? Apesar de haver robôs para facilitar movimentos de câmara, essas coisas todas, pá, vais querer sempre o toque humano do diretor de fotografia a operar, a dar a imagem, a fazer composição. Não sei se é naqueles filmes mais de Hollywood e casos assim mais, sei lá, filmes da Marvel. O salto que vão ter que dar já não é assim muito. Sim, eu percebo. Às vezes é só um gajo a falar para o vazio num armazém todo forrado a verde. Sim, mas isso a mim não me faz muita confusão, porque tu tens ali criatividade. Eu ainda há pouco tempo estava a ver um canal de YouTube que eu gosto muito, que faz muitas coisas dessas, de 3D, de croma, de tal, Corridor Crew, que eles gostam muito de tipo fazer reenact de cenas CGI Yeah, bem yeah. complicadas. E há uma, não me lembro agora do filme, mas que há um líquido que aparece e depois forma-se uma cara.
E isto é, acho que é anos 80, 90, ou até antes. Pá, é assim uma coisa que foi boca para a altura, não sei dizer o filme, mas. E aquilo está muito fixe. E eles demoraram. Tipo, eles tiveram de programar o programa para fazer aquilo acontecer. Não existia. E agora, se eu quiser e me esforçar, numa semana tenho aquilo feito. Estás a ver? E isso é louco. Tipo, é louco essa evolução como ferramenta de trabalho. E é aí que também não dá para desvalorizar o AI, porque se conseguires fazer mais, muitas vezes mais, tu queres fazer uma cena de CGI de uma floresta. Se tiveres de fazer as árvores uma a uma, que era o que se tinha de fazer antigamente, vais estar meses e meses a produzir aquilo. Agora, se conseguires que ele gere randomizado as árvores espalhadas pela floresta e a variedade de árvores e tal, facilita também uma parte. Tu ao fim podes ir na mesma com a tua mão e ajustar para ti. É neste tipo de pormenores que eu acho que a gente também não pode estar com demasiado medo, porque aquilo realmente vai nos dar mais espaço a fazer coisas diferentes. É aí que entra aqui, pá. Isto Sim, aqui sim, entra sim, sim, sim. numa. Mas por outro lado, se olhar para o cinema, sempre que há uma tecnologia nova, parece que somos seduzidos por ela e não conseguimos. Às tantas é a tecnologia que toma conta do criador e não o contrário. Sim, Se olhares mais para trás, esse exemplo que estavas a dizer era muito comum. Como não havia tecnologia, como é que nós vamos fazer esta porcaria? E aquilo resultava em algo. Aquilo era tão único. sim. Não querendo ser saudosista, eu já dei este exemplo, mas uma bela trajetória para ver até a forma como a malta do cinema lidava com os problemas consoante o ano. Os vários filmes da Alice no País das Maravilhas. Sim, sim. As primeiras adaptações, que cabeças são estas, não é? Sim, aquilo é fantástico ver a evolução. Esse é um bom filme para se ver a evolução do cinema. Porque já teve tantas variações. Rapidamente cais no formulaico. É aí que tu estavas a dar o exemplo da Marvel. Pronto, eu gosto de ver os filmes da Marvel. Também Gosto. gosto. Pronto, eu gosto de ver. Mas gosto de ver da mesma forma que eu vejo uma sitcom. Gosto de ver, por exemplo, um filme que seja um bocadinho mais deep ou uma coisa assim, pá, quando tenho tempo. Quando me posso sentar e ver o filme e estar mesmo a pensar, até porque se estiver a ver com a minha namorada tenho de lhe estar a explicar, então tipo, pá, com tempo, estás a ver? Agora, se me apetecer só ver qualquer coisa para me entreter, estou cansado, não me apetece estar a pensar demasiado naquilo, pá, prefiro ver um Marvel, porque gosto que isso exista, estás a ver? Vi os filmes todos e gostei muito. Agora, sou membro dos filmes? Não te consigo pôr a timeline da Marvel de pé e vi os filmes por ordem e essas coisas todas. Agora, por exemplo, o Memento Mori, um filme que eu gostei muito de ver, pá, aquela história faz muito mais sentido de guardar esses filmes fast food. Eu gosto que isso exista, isso é bacana de existir. Tipo, não gosto do fandom que se cria à volta. Gosto dos filmes, é a mesma coisa que K-pop. K-pop, como música, aquilo não é horrível, aquilo é pop. Pronto, é o que é. Eu não gosto, mas é pop, está-se bem. Agora, o fandom, toda a histeria que se cria à volta é que me irrita. Esse tipo de coisas, estás a ver? É Sim, o que sim. acrescenta ali que me irrita. Tipo, se vou ver um filme da Marvel ao cinema, pá, se fosse o Endgame, uma coisa assim que estava mesmo, vai estourar, vai ser bué da fixe. Tá bem, eu até posso ir ver ao cinema. Agora, não apareça ninguém com os cornos do Thor. Estás a ver? Tipo, não é isso que eu quero ali. Percebes? Quero só ver o filme. Sim, 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 É sim. porque para mim é isso. O consumo daquilo era isso. E depois vem o pessoal que gosta bem e começa a ver a lore de cada super-herói e começa a ir ali buscar, a ir às entrelinhas do filme. Tipo, pá, não há muito. Não me venham com merda. Tipo, não há muitas. Aquilo eles inventam, mas depois a seguir vão perder 15 minutos do próximo Spider-Man para justificar o Iron Man ter morrido no outro. Que era uma coisa que não ligava. Percebes? E é tipo, pá, isso não é lore. Eles estão a inventar agora. Para trás já foi. Acabou. Isso já não existe. Foi o Thanos, foi tudo com os porcos. Agora é uma Marvel nova. Foi mesmo por aí. E é tanto que eles agora já conseguem inventar novos super-heróis para ir a pontos diferentes que interessam e que vão fazer as pessoas ir ao cinema. Para isso mesmo, para vender. E está-se bem, é válido. É isso que paga as contas de montes de câmaras de Hollywood. É esse tipo de filmes. Não é depois irem fazer produções metade independentes que são muito boas, que o filme está muito bom, mas não paga conta. No stand-up tens a cena do diz fazer corporativos. Estás a ver? É fixe, quase nunca. Não sou eu que abaixo o Não, dinheiro. sim, 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 não, nem eu estou por isso. Stand-up então é o caso. Eu nem sei como é que é de verbalizar isto, mas se o stand-up fosse só corporativo, eu acho que ninguém diria, supondo que tens a possibilidade de ver nesse ambiente corporativo, é para o que eu gosto mesmo é de ver stand-up. Ninguém diria isto. Eu, eu fui fazer uma vez. Ainda nunca me chamaram para corporativos nem nada do género, mas um colega meu arranjou-me uma atuação na guarda. Acabou por ser, estás a ver? Era para abrir um concerto, acabei num jantar de gala. Pronto, foi muito fixe. Ele disse-me para estar à vontade,
eu tive à vontade de fazer o meu texto, coisas que podem ser ditas mais brutinhas e assim, ou quiser chamar, e depois ao fim, e eu e mais um amigo, e ao fim o meu amigo não atuou porque eu fui bruto a mais. E ninguém me disse, mas na mesa da frente estava o presidente da Câmara da Guarda. Pá, é assim, no stand-up principalmente, não há esta avaliação. Estás a ver? Tipo, eles nunca iam chamar os mata-ratos para irem cantar músicas entre secções da gala, porque sabem que não é a música que encaixa ali, certo? Então, se vão chamar stand-up, pá, pelo menos vejam o que é que o humorista faz. E montes de vezes não fazem isso. Ou porque não há budget, ou porque não... Se não há budget, não chames. Vamos começar por aí. O stand-up é aquela história de sempre de ser o parente pobre, Sim, porque sim, sim. acham sempre que vais. Eu estava à mesa com o pessoal da equipa de team building ali daquela cena, porque eles não sabiam que ia haver stand-up e a gente disse que íamos fazer stand-up, que íamos comediante. E uma das raparigas do team building, eu gosto muito, mas é quando é improvisado. Não gosto quando vêm com coisas decoradas. E eu, pronto, amiga, então. Tá... não estás bem a par da dinâmica, está bem? Quando obtens esse tipo de resposta, desmascara aquela coisa que muitas vezes nós dizemos enquanto comediantes, que a cultura do stand-up está a crescer, ou mais pessoas sabem o que é stand-up. Sim, eu sinto-me tentado a dizer isso. No entanto, sairmos dos grandes centros de Lisboa e Porto, é preciso ter calma. Sim, sim, sim. Não chega lá muito. E é pena. Houve uma agora que me fez muita confusão. Eu fui fazer um evento solidário a Aveiro, à universidade, e convidaram-me para ir. E só eu é que aceitei. Até aí está tudo bem. Porque o maluco sou eu, não é por aí. Ainda vem mais dois gajos daqui e pronto. Eu é que fiz a produção dos comediantes, basicamente. Está-se bem, o único maluco, está bom. Também me faz confusão aquilo ser em Aveiro e não haver um único tipo de Coimbra ou do Porto, que é um bocado mais perto, a dizer, boa, está bem, a gente vai. Porra, tive de ir do Barreiro. Não houve ninguém que tivesse à frente na lista que desse. Se queremos fazer crescer, se há que fazer esse crescimento para o resto do país, que era importante, não pode ser só quando há um sol, tem de haver noites. Eu acho muito isso. Nós sentimos as nossas dores porque são nossas e temos que partir do particular. Mas eu não sei se há grande diferença do stand-up para outras coisas. Só para não perderes o raciocínio, guarda essa, eu tenho só de ir encher a água. E agora não apontei, nem sei onde é que estava. Para além da tosse, também tenho bexiga de esquilo. Essa é fixe, bexiga de esquilo. É complicado. Eu, opá, Lisboa a Aveiro, tivemos de parar 6 vezes, meu. Isso é mesmo bexiga de esquilo. É complicado, é mesmo grave. Eu uma vez fiz Oriente Benfica, tive de parar. Pá, é grave. Tenho dias que é mesmo complicado. Não te quero apresentar aqui um cenário dramático, mas normalmente os problemas de bexiga vão piorando com a idade. Estou a par. Estou-te a imaginar com 60 anos, dás 2 passos, tenho que mexer aqui onde estou, não é? Tenho de ter ali qualquer coisa no Em casa tens que semear sanitas. trabalho de casa, impensável sair sem ir à casa de banho. Impensável. Isso é mesmo pensamento de velhote. É mesmo? Tenho mesmo É. essa vida. É chato. Ou então não bebo água. Porque depois tenho esta vida meio de estrada de filmar. Pá, às vezes estou em eventos 3 ou 4 horas de seguida a filmar. Quando é em stream, é mesmo não bebo água. Não posso. Não posso hidratar. Senão está complicado. Esse termo, bexiga de esquilo, é engraçado. Não sabendo as dimensões da bexiga do esquilo, aparentemente deve ser uma coisa pequena, Sim, eu também vou por aí. Também nunca É. fui pesquisar. contrastando com as bochechas de esquilo, porque ele consegue encher as bochechas até Verdade. ficar. Tem umas bochechas muito maiores que a bexiga. Não sei qual é o raciocínio, mas é só isto é a imagem que eu quero passar. Anatomicamente, a bexiga da mulher é inferior à do homem. Será que nasceste com bexiga de mulher? Pode ser, eu sou parecido com a minha mãe. Ou seja, tens a cara e a bexiga da tua mãe, é É isso? capaz de ser por aí, sim. Bebes cerveja. Não, pá, isso é complicadíssimo. É um problema zorro que eu tenho. Eu com a cerveja o truque é o clássico, é não ir. Porque depois da primeira não me aguento. Pá, depois já estou lixado mesmo. Está completamente estragado para o meu lado. Houve qualquer Sim. coisa que Pá, ficou eu sei aqui o no top, ar. eu lembro-me mas- mais ou menos, mas se quiseres voltar, Diz. senão, tu estavas a falar que o stand-up se calhar não era assim, não estava tão atrás de outras artes Ok. no sentido de como sim. chamam, ou por aí. Sim, Aí já sim. não sei como é que é. No ano passado vi um espetáculo. É muito raro ver espetáculos de dança, mas vi. E foi uma coisa que me abriu a cabeça. Seis de Lisboa e do Porto. A receptividade para ver coisas, à exceção de grandes nomes. Estou a pensar aqui no Algarve, à exceção, por exemplo, do Fernando Mendes, ou no caso do Algarve, o Serafim, por exemplo, o Dário Guerreiro. Pá, é muito difícil arrancar, tirar as pessoas de casa. Mas é aí.
pá, devia de haver um incentivo maior cultural, de se fazer as pessoas quererem ir. Eu sei que isso é complicadíssimo, eu estou a dizer isto, pá, mas é aqui na margem, eu sou da margem sul. Aqui, por exemplo, eu tenho notado que o stand-up rende muito aqui deste lado, estás a ver? E isso realmente surpreendeu-me quando comecei a perceber isso. Mesmo música, aqui há uma vontade de que isso exista aqui. Sim, a maior parte do pessoal daqui trabalha em Lisboa, só vem aqui dormir, né? Disse o Unas uma vez. Como temos muito esta vida, poderes voltar e ter qualquer coisa aqui, eu acho que não funciona muito bem durante a semana, mas se for tipo fins de semana, sextas, por aí fora, o pessoal sente mesmo um carinho por isso. Tipo, que há um esforço para isso acontecer. Mas depois também vês ao mesmo tempo as casas a queixar-se porque depois não dura. São muito poucas as coisas que realmente depois duram e em bom. Eu olho para aquilo que tem acontecido na margem sul e a ideia que dá é. Ainda por cima, tu estás presente em muitas delas, não é? Estás-te a rir, diz-me a Não, razão do riso. tudo o que aparece deste lado manda mensagem. Pá, se não tiver de apanhar um barco para atuar, eu sou muito mais feliz, acredito. Tive uns anos a morar em Lisboa e era essa a imagem que dava. Tudo o que acontece na margem sul é basicamente pessoas que voltam para casa e dormem e era Sim. isso. Mas a nível stand-up têm surgido várias casas. Sentes que o pessoal, estou a pensar no público, tem fome de voltar a ver? Ahm, Depende das noites, não é? Mas ainda há muito quando veio o host e pergunta quem é que já viu stand-up ao vivo? Ainda há muita gente que não viu. É o primeiro impacto. E quando o primeiro impacto é num bar mal amanhã, a partir gelo, que ainda acontece muito esse tipo de coisas. Não é em todo o lado. Há muitas casas que eu já fui que já estão mais organizadas e tipo, quando é stand-up tem esse respeito, pelo menos pelo que se está a fazer, ou é num espaço mais acolhedor para tal. Por exemplo, eu acho que o Barrir, melhor exemplo de uma casa a funcionar. Eu sou aqui do Barreiro. E tipo, pá, aquilo para mim, a primeira vez que eu fui, aquilo uma estupidez o que estava ali a acontecer. Meu. É ridículo, o pessoal de pé sentado no chão. Há mesmo uma vontade daquilo acontecer. Aquilo é mesmo um evento. É mesmo bom para a parte cultural aqui da zona. Porque o Barreiro ainda por cima é uma cidade bué fabril, bué povo trabalhador, PCP, e a oferta cultural sempre foi bem importante aqui e sempre houve por ciclos. Vi o Barreiro Rocks, que foi um festival de rock que durou bué da tempo, a música bué da presente aqui, sempre tiveste casas de cultura que funcionam, ainda agora tens a DAO que funciona bué da bem, tem exposições, tem dias abertos, tem concertos, e é uma zona que vive muito de cultura, estás a ver que ainda há muita arte a querer ser explorada aqui. Mas depois, quando vou tipo à Quinta do Conde, é só agricultores, meu, que é complicado atual. E nota-se bem essa diferença. Ou seja, quando vais para um centro onde tens isto, tens essa vontade, ou tens juventude, ou por aí, pá, nota-se que há uma vontade daquilo voltar a acontecer. Mesmo o público quer voltar. Setúbal também tem isso, Almada tem um bocado isso. Agora, tens a barreira de, se calhar tu chegas a uma quarta-feira e não te apetece ir ver stand-up, apetece ficar em casa. É uma luta que é mais complicada de se ter. Mais vale realmente tentar arranjar dias que sejam mais favoráveis. Que é o pessoal não ter de ir para Lisboa para se entreter e depois ir beber um copo assim ao pé de casa, sabe melhor. Na margem, eu tenho notado, sim, pá, já houve o stand-up tem também estas giras de época baixa, época alta e vão aparecendo noites e depois morrem noites e tal. Mas as que se mantêm vão-se, pá, por muito ou pouco público, tipo, mantém-se, o público roda um bocadinho, vai tendo público residente e eu acho que isso favorece bastante o circuito, tipo, no todo, estás a ver? Do pessoal também poder ir um bocado fora e experimentar sítios diferentes. Eu acho que isso é fixe, mas mesmo assim, ainda se tem de trabalhar a parte do respeito pelo que é o stand-up em si. Não estou a dizer que o stand-up agora é fado e não, quando é as palmas estavam os dedos, como na poesia, pá, não é nada disso. Mas, pá, mesmo o pessoal que quer o stand-up lá no sítio deles, então, pá, não façam cocktails Ai, durante 15 minutos, meu, não sei. és tu o host, chamas alguém a palco, o comediante está-se a apresentar, a iniciar a primeira piada. Ali a pausa entre a setup e a punch, e mesmo nesse momento, um barulho do caralho, foto-te Yeah. a piada, foto da primeira Yeah. piada, e depois tu entras logo mal. E depois é aquela questão: o circuito está mais rico em comediantes, tipo, em humoristas diferentes, tipo, variedade do que entregam, mas também está cheio de open mics. O mal está a querer experimentar, tipo eu. Mas ainda há muita gente nisso e cada um demora o seu tempo a apanhar a parte de teres uma espécie de uma voz ou percebes como é que ficas mais confortável e mais soltinho para aquilo que queres fazer. E soltinho não digo estar a dançar em palco, tipo soltinho de estás à vontade na maneira como fazes. O Afonso Alturas, por exemplo, está zero solto e é muito fixe vê-lo a atuar porque naquela calma dele aquilo funciona bem. Mas tu chegares realmente a esses bares e não teres. Uma coisa é o público que está um bêbado, não se cala, ou uma coisa assim, pá, isso
vai rodando e aparece em todo o lado mesmo. Agora, nem o bar estar a tentar que aquilo funcione. Tem de haver mais comunicação entre o produtor da noite e o que é o espetáculo em si para aquilo funcionar. A não ser que tens só a fazer pela guita que dão. Aí, pá, tens de levar com o gelo. Se te avisaram e fazes na mesma porque dá algum dinheiro, pá, tens de levar com o gelo. O problema é logo no início, é o comediante ou quem ousa, e às vezes o verbo é mesmo esse, ousar criar uma noite, tem receio de começar a impor demasiado. E, Sim, sim, sim. no entanto, Sim. essa primeira abordagem é decisiva. Tu estabeleces ali o tom da relação. Ou és demasiado passivo, que no fundo era isso que devia interessar. Isto é bom para nós. Isto só vai ser bom para mim se for bom para ti e vice-versa. Caso contrário, não funciona. Porque realmente há espaços que já são bar. As pessoas já vão querer ficar. Tipo, a ideia é essa, da noite também, é teres ali entretenimento e depois o pessoal realmente fica, ouve uma música, bebe um copo, o que seja. Há coisas, por acaso nunca apanhei, por exemplo, futebol. Tipo, não quererem desligar a televisão. Pá, faz-me confusão alguém ter um bar, um café, seja o que for, que vai meter stand-up e como acha que aquilo vai funcionar mesmo bem, é que o Benfica ao lado. Não percebo mesmo do lado de quem aceita à noite ser lá, ter essa logística a acontecer. O Miguel, não sei se o nome dele é este, mas o Miguel Petas, será? Assim, é o Miguel Pessoa. Qual é a sensação de estar em noites com mais de 4 Miguéis ao mesmo tempo? Eu, por acaso, quando comecei a fazer um outro comediante que é o Vasil Bud, a gente começou mais ou menos ao mesmo tempo. Porque eu comentava com ele que não havia assim tantos Miguéis em stand-up. Tenho vindo a perceber que estou errado. Aquilo que eu estava a dizer, entrares do circuito mais por baixo, do manto, percebes que há bué da gente. Já me aconteceu, sim. Miguel chamou Miguel que chamou Miguel. Havia muito Miguel debaixo do tapete, é isso que estás a dizer. Yeah, mais do que eu estava a contar. Por acaso faz falta uma espécie de recenseamento. Assim, de repente lembro-me de vários. Se fosse há uns anos diria que era o Rui, no sentido em que havia muitos Ruis. Sei lá, lembro logo 4 ou 5. Seria engraçado perceber que às tantas era um nome que ninguém está à espera e era aquele que... João facilmente há muito. João, mas é de ser em Portugal, não é bem de ser. Se fosse na Índia, o nome mais comum é João. Ok, não estava à espera. Uma rede clandestina de portugueses, toda a gente se chama João. O que é que está aqui a acontecer? Essa cena do nome, eu por acaso, quando comecei, achava sempre que o nome ia ser uma cena chata porque tenho nome normal, Miguel Moreira. Ou mesmo o meu outro apelido Esteves, não, já há Esteves. Moreira, conheço um que é o Duarte Moreira, mas não estou bem a ver assim também mais. Portanto, pá, até pode ser que marque ali uma vaga de nome, estás a ver? Que não haja bem. Mas esse nome é importante, eu acho, também, para ter mais presença em cartaz, por exemplo. Puxa-te mais. Mas depois vês, e há comediantes que estão lá, tipo, já o nome já é reconhecido e tal, e tem um nome super comum. Há muitas ideias à volta disso, mesmo pensando em marcas. Mais ou menos é isso que o comediante está a pensar quando pensa no seu nome. Eu sinto-me tentado a dar este exemplo, mas a marca também já faliu. Este exemplo era sempre dado em publicidade, quando chegava a esse assunto. Vejam a Kodak não quer dizer nada, viu um sucesso. Epá, entretanto faliu. Se calhar não podemos dar esse exemplo. Isso é daquelas que o Batáguas estava a falar no. Já não sei se foi no Humor à Primeira Sim, Vista. sim. Da cena do nome. Pá, conteúdo do Batáguas. Está-se bem, é o nome. Isso vai ficar se for bom. Se não for, não fica. Acho mesmo isso. Tipo, um nome bom é fixe. Ainda por cima, se não tiveres público. Imagina que eu agora começava um podcast. Pá, se calhar dava jeito o nome ser minimamente chamativo para quando te aparece no Spotify como sugerido, fazer o pessoal a ir. Agora, se for podcast só by Pedro Teixeira da Mota, pá, o pessoal vai entrar. Tem uma cara já associada. Acho que é uma coisa a avaliar, isso é marketing ou publicidade ou o que seja. Eu sempre me baralhei entre os dois. Arte de tentar enganar as pessoas, mas não de uma forma tão direta assim. Exato. Que a pessoa não se sinta mal quando é roubada, basicamente. E A resposta é essa. É. o que é que eu posso dizer para não difamar demasiado? Acho que acontece em tudo quando entras, tens aquele espírito romântico de e vou ser o Eda criativo, não sei o quê. Entras na realidade, é claro que há uma espécie de espectro, mas quanto maior for a publicidade, por mais pessoas a decisão vai passar. Chega a ti, basicamente, tens que fazer aquilo que já foi... Não tens margem. Não tens margem. Executa. E ainda mais com os tempos, eu senti 12 anos, talvez, houve aquela crise. Eu rio-me sempre porque naquela altura se calhar era uma crise, mas entretanto
aconteceram milhares de crises e agora já não sei onde é que começa uma crise e acaba outra, não sei. Sim. Houve uma altura na história que uma crise era bem definida. A gente aprendeu na história, era uma crise que começa aqui e acaba aqui. Agora não, acontecem 7 ou 8 crises ao mesmo tempo e tu não sabes onde é que começa. Vai ser lixado para os professores de história daqui a 100 anos. Sim. Diga-me onde é que começou e acabou a crise e tu estás a estudar. Vais ter de dar um mês. Estás a ver? E os testes serão todos escolha múltipla, todas as respostas estão certas e estão erradas ao mesmo tempo. O que eu ia dizer é que senti esse recuo da criatividade. Essa ideia de não podemos fugir muito deste modelo, porque o modelo até tentado a funcionar e não podemos arriscar. Era quase o ar que se respirava. Se recuássemos umas décadas, sobretudo nos Estados Unidos, a área de publicidade era um sítio onde se vivia... Havia coisas mesmo arrojadas. Não querendo estar sempre a pincelar de forma negra tudo o que me vem à cabeça, mas como está tudo orientado para os resultados, saíram de cena em qualquer uma das áreas as pessoas que gostavam mesmo das áreas e entraram, seja o empreendedor, o economista, o gestor, e depois criam aqui cenários muito engraçados, sei lá. Um gajo tem umas ideias de economia, tem ou organiza um grupo literário, mas ele nunca leu na vida. Ele tem umas ideias. Sim. O que lhe interessa é dar lucro. Ele não percebe aquilo que está a vender. Quase todas as coisas é mais ou menos isto. É alguém que vem para apresentar os resultados, mas desligado completamente daquilo que... Ele está tão desligado das coisas em que a empresa vende que nem sabe. É válido para os livros, sei lá, uma mega lavandaria, para uma indústria de conservas. As coisas chegam a ele de forma estilizada. Há um bonequinho para representar. Ele começa a confundir a coisa em si e a representação. Não sei se alguma vez fazer isto para stand-up, mas é uma coisa que me fascina. Quando uma coisa está na realidade, tem um peso. Quando passas essa coisa para um formato gráfico ou para dados, deixa de ter peso. O trabalhador tem que transportar 50 quilos de um lado para o outro. Ele sabe que, isto é redundante, mas cada quilo é um peso a mais. Para quem está de fora a gerir tudo, ele só tem a representação. Uma bolinha a representar 50 quilos. Para ele não lhe faz diferença se aquela bolinha mudar de 50 para 100, porque não há esforço nenhum para ele. E o que acontece é, depois passa a mensagem, uma cadeia hierárquica que vai passando uma mensagem uns para os outros, é pedida à última pessoa da cadeia, tens de mover 100 quilos. Mas não consigo. Não consegues. Então, mas aquela pessoa que está lá no escritório trocou o valor de 50 por 100 e agora não consegues. Depois o quadro pode ser mais ou menos negro, dependendo do trabalho que faças. Vamos sempre no sentido da desumanização. E isto, não sei se é uma revelação, mas à medida que tu aumentas a velocidade, à medida que tu pedes a uma pessoa para fazer ainda mais rápido, há um ponto a partir do qual aquilo torna-se desumano. Sim. É claro que isto é uma hipérbole. Um velho anda, ok, vai um fisioterapeuta, tu consegues andar um bocadinho mais rápido, vais andando um bocadinho mais rápido. E entretanto pode acontecer, eu tenho este fresco na memória que vi um documentário do... Agora fugiu-me o nome, como é que se chama aquele ator que tem Parkinson... Fox? É por aí, qualquer coisa de Jay Fox, não é? Não é o de regresso ao... Exatamente. Pronto, exato, sim. Ou seja, vi o documentário dele e ele tem Parkinson. O que é engraçado aqui? Além da doença, que é muito engraçada, a minha avó tem Parkinson, é muito engraçado. Nunca mais tens de misturar nada. Eu acho que há poucos casos como ele. Levou uma vida sempre a correr. Seja no sentido figurado, seja no sentido literal. Imaginar uma pessoa com Parkinson a correr... Não é preciso imaginar porque aquilo está documentado. Imaginar alguém com Parkinson a correr, sabendo que estás a um passo dos teus músculos travarem e tu vais ao chão, é das coisas mais hilariantes. Uma parte em que o fisioterapeuta tu não podes correr porque tens Parkinson. Vê-lo a correr é hilariante. Ele não quer abdicar daquilo que foi. Eu percebo, há aqui muita luta envolvida. Não percebo porque é que vim por aqui. Já não percebo. eu também já não sei como é que viemos para aqui. A ideia grande é quedas fixe, dos temas mais intemporais da comédia. Deve ter surgido logo no início e está cá. Eu acho que os primeiros risos foi de alguém a cair. Nem digo só de tema para ser humor. Acho que das primeiras quedas, riso saiu logo. Acho que é mesmo. O riso nasceu aí. E até houve duas pessoas a sentar-se para comentar, mas pensa, a televisão e YouTube ainda não foi inventado. Temos de rir só. Ok, não podemos comentar e surgem de tempos a tempos coisas para apimentar o humor, sei lá, o pessoal a fazer parkour e a espalhar-se. Para mim é engraçado. Vais ver o percurso da pessoa. Por que raio é que estás a saltar de um prédio para o outro
Tu acordaste de manhã, eu preciso mesmo é de saltar de um prédio para o outro. Há pássaros a olhar. Não, Parkour é uma coisa realmente engraçada, pá, porque acho que toda a gente passa na cabeça, sim, eu consigo saltar deste varandim para aquela janela, mas tipo, dares o salto mesmo, tipo, deixares esse pensamento sair, é realmente complicado. eu não estou a condenar alguém que falhe o salto. Não estou a condenar. Caiu, pronto. No pior Mas dos tens casos. tentado, Mas desculpa, é tentares. o problema é conseguir. É, Ah, ok, conseguiste. O que é que estás a tentar provar? uma coisa do silêncio que falámos logo ao início, que é pá, precisas de ocupar. Então há tá uma barulheira naquela cabeça quando estás prestes a saltar até chegares ao outro lado. Depois também dura aquele êxtase. Olha, seria uma conversa fixe. Olha, apontar aqui, praticando, não sei como é que os encontro, praticando para. Como é que surgiu? E supostamente vais saltando coisas mais básicas. Tem que ser alguém que, logo no início, é pá, sou muito bom a dar saltos. E tens de aumentar a dose, não é? Como se fosse É, uma droga, tens de aumentar a dose, aumentar a dose. tudo o que é radicais, tipo de esportes radicais, é tudo isso. Eu fiz aspas já agora. Mas é muito. Pá, skate, a mesma coisa. Para que é que vais saltar um com esse 15 ou 20 escadas? Não há necessidade. Se tipo, saltares um passeio, saltaste na mesma. Aí acho que é só mesmo a adrenalina, tipo o Ok. pump de adrenalina. Porque tu ires para um parque e estás numa. Não sei o No nome dos. half-pipe, Um half-pipe. half-pipe, yeah. Só ir e vem, faz um kickflip, vais ao outro e vem uma coisa e pá, estás-te a divertir. Estás na mesma a fazer truques e estás tranquilo, mas é o. Ou no parkour, andas a saltar, vai um banco, vai uma mesa, vai um corrimão, acho-te divertir na mesma, porque estás a fazer truques e cambalhotas e tal. Mas acho que é mesmo essa parte da adrenalina, de depois ficar chato, então embora novo e mais difícil, que puxe mais por mim, é que te puxa. Eu acho que tudo aí, tipo, acho que o combustível disso tudo é sempre adrenalina. É quereres mais adrenalina sempre. No caso do skater, pode ser estilo também. Sim, sim. Conheci alguns, chamar-se skater e acho que é um abuso de linguagem, porque conheci alguns que só passeavam skate. Isso é um longboarder. Seria antes um longboarder. Tipo, vai passear. Yeah. Eu era esse tipo de skater. Ou não skater. Pronto, o gajo que andava com o skate. É como em tudo, é como as calças à boca de sino, as motas vão e vêm e o skate não é exceção. O skate eu acho que é um parente próximo das calças à boca de sino, que eu já vi surgir e desaparecer várias vezes. Sim. É a cena boa ou má de ir envelhecendo, é que vês as modas a aparecer e desaparecer, aparece e Fez desaparece. a flutuação da. Nada desaparece completamente. Por exemplo, as calças à boca de sino eu já vi aparecer e desaparecer 5 vezes, talvez. Foi de vez. Não, já toda a gente percebeu que não. Então não justifica. E depois volta. E porquê? Sim. Porquê? Eu recordo de uma situação, não sei se a minha mãe nesse particular é muito especial. Eu caía sem andar de skate, ou seja, era uma pessoa muito dada às quedas. Em Sim. pequeno dizia, tens a cabeça muito grande, é o peso da É, cabeça que te faz. somos equipa nessa. Eu também. Para cair. Antes sequer de ter memória, quando era muito pequeno, tenho fotografias em que estou com a cabeça toda escavacada. Eu tinha alguma inclinação para cair. E mantenho, e, supostamente, quando chegar a velho, é uma cena dos velhos, volta e meia estou no chão. Caem. Notava, chegava muitas vezes a casa com os joelhos folados, levava uma reprimenda da minha mãe. Às vezes até tentava esconder as feridas. Os gajos que andavam de skate, às vezes tinham feridas nos joelhos e ostentavam aquilo. E eu senti alguma inveja naquilo. As minhas foladelas de plebeu, tu aí com uma prancha já podes cair, já ninguém te diz nada. Mas é cena de puto. Partes um braço ou um pulso, teres o GC é bué da fixe. O que andava de moetas era sempre uma coisa gira. Não é? Era bacana aquilo existir. É bacana magoar-se. Tipo, andaste com uma maleta qualquer vida durante um bocadinho, é Mas fixe. até isso aí eu acho que é uma coisa que se vai perder. Em muitas escolas estão a cortar as árvores. Na eventualidade dos putos subirem às árvores e partirem qualquer coisa, então cortamos logo as árvores. Sim, ok. O meu irmão caiu de uma árvore, por acaso. É mais novo e ainda caiu de uma árvore. Era uma coisa Sim, que sim, sim. o pessoal subia às árvores e eu agora acho que E sou um gato. ainda fui a tempo de cair de uma árvore a outra. Mas o meu irmão ter caído da árvore foi realmente uma cena diferente na escola, estás a ver? Foi diferente, porque ninguém estava a tentar. Perderam um bocado o hábito de tentar subir a árvore. Não sei, estavam só a ver TikToks. Não precisavam de subir às árvores. Árvores é um exemplo, mas eu também sou de uma altura. Os putos por si só já caem. Não sei se tens visto crianças, isto não tirando do contexto, mas é claro que podíamos ir pela via fácil, mas Sim. há ali uma certa idade em que a criança não anda, salta. Uma homenagem ao Fox tem uma espécie de Parkinson,
Está a correr, mas os membros deles ainda não são feitos para correr. Yeah, yeah, E yeah. corre e salta. Há ali Ali, tá, 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 yeah. Yeah, Como aos yeah, cães, parece que yeah, têm canetas e vão só pá, 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 para yeah. não. Tu na semana passada estavas de gatas e agora andas a correr. Mas andas a correr porquê? E sempre aos gritos. Quando é que esta criança ganha consciência? Agora vou dar o salto, literalmente falando e metaforicamente falando, para o parkour. Alguém com muita confiança. Para terminar, eu às vezes faço isto no início. Vou-te dar uma lei estúpida. Vamos supor que isto é verdade. São leis dos Estados Unidos. E vamos reagir à lei. Eu nem sei se este Estado existe, para te dizer a verdade. Em Maryland, supostamente é um Estado dos Estados Unidos, é ilegal atirar no cato de alguém. No cato, Sim, a um cato. sim, sim. Isso parece-me estar meio em brasileiro. Tá. Será que atirar eles querem dizer disparar? Sim, deve Sendo dos ser. Estados Sim, Unidos. sim, 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 sim. Deve ser disparar. Ok. Eu, no geral, acho que atirar ou disparar é errado. Numa visão mais geral da coisa, disparar no geral é meio estúpido. Também já brinca com uma pressão de ar e tem a sua diversão. Ahm, Mais uma coisa que desaparece um bocadinho, sim. As pressões de ar no geral. Tipo, não ouço tanta gente. O meu irmão não tem muitos amigos que tenham mexido numa pressão de ar. eu nunca tive, mas sobretudo quando passava os verões na minha avó, no Baixo Alentejo, todo o pessoal, e pá, tenho uma pressão de ar. Toda a gente Sim. tem uma pressão de ar. Eu era o único gajo sem pressão de ar. Sim. Por acaso, aqui era o único com. Dos meus amigos, ninguém tem, nem teve pressão de ar. A não ser, sim, que fossem tipo aos avós. Os americanos não têm pressão de ar, pois não. Eles compram Eu acho logo. que eles não têm pressão de ar, eu acho que eles vão logo a sério. Yeah. Yeah, menos que uma metralhadora nem vale a pena. Sim, eu acho que no mínimo põe aquelas balas cegas que não têm pólvora, que só estala. Eles têm uma espécie, têm um armamento desse género só para treinar, vá. Mas sendo que a vida deles é disparar, não sei bem porquê. Mas às vezes há aquelas imagens em que descobre-se um gajo tem numa cava ou numa parede falsa um armamento estúpido, dava para guarnecer um Sim, sim. exército e nunca está lá uma pressão de ar. Realmente acho que nunca está lá uma pressão de ar. É que pressão de ar é mesmo, pá, tem esse lado de ser à tuga porque a gente não tem armas. Ou seja, É o o que a mar. gente tem. Pá, é o que há. É aqueles loopholes à portuguesa, né? Que não podes, mas está lá, mas tipo, pronto, é daquelas que eu nem sei bem se pode ou não, nunca percebi bem. É meio esquisito, meu. Tenho um primo que está nos Estados Unidos e é completamente. Também não curte que haja armas no bairro, também não gosta. O irmão dele que está na Austrália, mal teve a filha, comprou uma caçadeira. Não vá. É isso normalmente que acontece. É quando tens um filho a seguir. Também é isso mesmo que vou fazer, comprar uma Nerf, ou não sei. Ah, pá, mas é mesmo uma lógica. Agora, a parte dos catos, Maryland é onde? Nem faço ideia. É sul. É que se não for nas zonas que têm deserto, é meio estúpido. Porque andares a disparar contra suculentas, estão tipo nas varandas, estás a ver? Tipo, no fundo é o que uma pessoa deve ter se não for mais desértico. Não sei para que é lei. Ou então é daquelas do faroeste. Sabes? Tipo, já são bem antigas, mas também nunca se mexeu. Foi Yeah. ficando e agora ninguém se É atreve. isso. Há aquela britânica uma lei britânica que é aquela que não podes segurar um carapau de forma suspeita em frente ao Palácio de Buckingham. Como assim? De forma suspeita e porque é um carapau? Se calhar não é este peixe, mas pronto, tem uma lei assim nestes moldes. Isso foi de certeza um gajo que fez isso uma vez. E eles pensaram, isto não pode voltar a acontecer. E meteram lei e agora já não faz sentido. Até já foi aqui alvo de paródia. Eu acho que é na Inglaterra, mas não era o carapau, era um salmão. Então é isso, é salmão. É isso, é. E o raciocínio que tivemos aqui à volta, ok, não fui aferir quando é que isto surgiu. Eu recordo-me de um sketch dos Monty Python em que basicamente eram dois gajos a agredirem-se com um peixe e acho que cada vez Sim, maiores. sim, sim. Acho que E também eu, tenho eu, ideia disso. e eu achava muito engraçado que isso tivesse motivado uma espécie de peste de pessoas. Agora vamos andar à porrada com peixe. É que o salmão é um bicho enorme. Salmão não, só vocês matam uma pessoa. Temos de catalogar peixe que dá para andar à pancada, tipo missões, né? Yeah, yeah. Estar a catalogar peixe que dá para pancadaria. Darmos conta que um sketch dos Monty Python, absurdo. Toda a gente anda à porrada com peixe e a polícia e chegar-se a um ponto tem de haver uma lei. Até porque se fosse essa cena de andar com o salmão de forma suspeita, É sempre suspeito, não é? É sempre yeah, é a suspeito. primeira, se andas com o salmão é sempre suspeito, mas tu quando andas com uma coisa de forma suspeita, normalmente essa coisa não está à vista. Um salmão é um peixe grande. É muito Sim, difícil. pá, tinha de ser assim meio uma perna inteira das calças. Estás a dizer uma espécie de coldre
Exato. para salmão. Sim. Mas isso é suspeito. Mas, É suspeito na mesma, pois. Não, porque o que eu estou a pensar é, se tu andas com uma arma na mão, isso não é suspeito, estás a ver? Isso já é um problema. é assim, ok. Percebe? Na definição do que é ser suspeito. Se andas com uma arma, tipo, presa nas calças, tapada, isso é suspeito, porque é que isso está escondido. Ok. É por aí que eu quero dizer. Há aqui um lado adicional porque é um peixe grande. Grande. Mas há aqui outra forma de analisar isto. É suspeito se estiveres muito longe de uma peixaria. Se tu estiveres nas redondezas de uma peixaria com um Sim. salmão, era um buraco na lei. Encontra-te comigo ao pé da peixaria. E ninguém. Ok, é um gajo Pronto. que acabou de comprar um peixe, É isso. a passear no Ok. salmão. Isso é giro, porque se pelo outro lado, se estiveres com uma vaca à frente de um talho, é esquisito. Ok, ok. Exatamente, exatamente. Sim, Aí aí só, acho que sim. aí só fatias de vaca é que Sim, se funciona. estiveres já com os bifes, pronto, está tudo bem. Se estiveres com a vaca inteira, também está suspeito. Também. Não é assim que isso funciona. Funciona para o peixe, funciona para os vegetais, não funciona para a carne. Não, carne não dá. Mesmo vaticínios também não. Ok. Na China há forma. Há aqueles mercados em que os animais ainda estão Aí vivos. sim. Sim. E aí, às tantas, tu, Aí, tu trazes um veado, um koala e um. jantar. Yeah. Preparar o jantar, a primeira pedra do meu jardim zoológico. Sim. Vou fazer as duas coisas em simultâneo. No mundo ocidental, Não é muito comum. não é Teres comum uma entrar vaca e xixa não é muito não é normal. comum entrar num talho e saís lá com o animal vivo. Não No é. máximo vais a uma praça e ainda consegues tipo uma galinha, possibilidade de haver carne já tratada ao lado. Sim, Aí sim, sim, podes sim. ter essa possibilidade, mas é o único. Uma galinha ou um peru, acho que é a única coisa que consegues arranjar assim. Sim, sim. Se Ou fores. coelhos, talvez. Sim, coelhos também, coelhos também. Há aqui um mercado aqui perto da minha casa, aves, coelhos e periquitos, mas normalmente é para ter em casa. Ah, Apetece-me uma espetada de periquitos, vou sim. comprar. Não tenho comprado periquitos, mas acho que não são perguntas que se façam. Tu compras um periquito Não. e ninguém faz perguntas, não é? Tu mesmo vais a uma loja de animais, ninguém te pergunta se vais comer tartaruga. Tipo, tu levas a tartaruga, depois Pode o que haver um fazes com ela é da maluco. tua conta. Há um maluco que no início não tinha chegado aí. Tem uns gostos assim exóticos, tem que ir à China comprar, porque é o único Yeah. sítio. Mas as lojas dos animais vendem e ninguém me faz perguntas. Yeah. Tipo, Yeah. eles compravam o gachete. Também são Yeah. pequeninas, mas muitas fazem uma sopa, acho eu. Estás a ver? Yeah. Tipo, não tens de ir à China, é mais barato, pelo menos. Não há tanta variedade. Mas também acho que não é pela espécie da tartaruga que a sopa fica diferente. Qual foi a coisa que eu vi e comecei a pensar nisso? Aqueles pratos gourmet, mesmo alta cozinha, em que se pensares em todos os ingredientes, o ingrediente veio da China, o outro não sei de onde, outro... ou seja, para juntares aquilo tudo, a quantidade de quilómetros que todas aquelas coisas fizeram. A Greta anda preocupada com as viagens de avião e eu ando preocupada é com as viagens daqueles alimentos. Os quilómetros que estes bagos fizeram para chegar aqui a este prato. E se for preciso, o mesmo ativista que está de acordo com a Greta, olha para aquele prato, dá duas garfadas, pronto. E onde é que as pessoas te podem seguir, Miguel? Foi a bruto? Então, não, mas em bom. No Instagram, miguelmoreira.mp4 é a única rede, no fundo. Ou se passarem no Barreiro, também digam qualquer coisa. Que eu estou aí, ando por aí. A vida gloriosa do Open Mic, não é? Já me convidaram, umas vezes. Não, sim, estou open mic acima de tudo. É tão subjetivo, mas o que é que notas enquanto gajo que vai testar a minutos? Sentes que há mais pessoas a aparecer, as pessoas estão com mais fome, ou aparecem muito, mas rapidamente saem, porque a ideia que têm é, por exemplo, Pedro Teixeira da Mota, etc., de para a Yeah. semana esgoto uma Sim. tour. Se tivesses que tirar o pulso à situação, o que é que dirias? Acho que está muita gente a tentar o ir fazendo. Estou a fazer há um ano e pouco. E o que eu noto é, tipo, o pessoal que eu me lembro estava em Open Mic quando eu comecei e ainda está com vontade. Estás a ver? Está com garra de ir atrás ou ficou, tipo, pelo caminho, ganhou essa garra. Porque de alguma malta que eu me lembro que estava a fazer Open Mic e que nunca mais os vi, cansaram-se só, ou a vida no geral também te traz muito isso. Vais tendo fases em que consegues e fases em que não consegues, é normal. Daí eu valorizar também um bocado o que faço porque dá-me esse espaço e até para conhecer malta. Eu acho que que o circuito está a crescer, acho que a qualidade também é daquela a qualidade que é subjetiva, não é? Mas que consegues ir, tem-se conseguido gerir as noites e quando estás open mic sentes muito mais isso porque tipo, passas de uma noite bacana que arranjaste porque conheceste um gajo não sei aonde para três gajos no meio do nada. As noites estão a dar para serem boas, estás a ver? Para o público gostar. E isso é sempre fixe de se ver.
e que ao mesmo tempo também noto que há cada vez mais malta a tentar fazer, também há mais noites a aparecer. Isso também vem de haver cada vez mais cursos, que é outro tópico que pronto, é o que é. Eu também lá tive e é o que é mesmo. Eu sinto que o meio está a crescer de forma positiva, que já não há tanto essa cena de vir só com o olho nos comediantes que já estão muito grandes e assim, acho que o pessoal já vem mais, já parece cada vez mais malta que gostava só de testar porque acha coisas engraçadas e quer ir dizê-las. É bastante positivo. Qual é o lado? Às vezes até me chateia a mim próprio estar aqui sempre a ir buscar o lado negativo. A maioria do pessoal que eu visto ou são humoristas, ou aspirantes humoristas, ou pessoal que está de alguma forma mesmo muito ligado ao humor e aquilo que posso eventualmente dizer não é nada de novo. Estou num labirinto, não é? Do open mic Yeah. e não vejo saída. Como é que se sai daqui? Não me estás a pedir soluções, sim. Não, não, Até porque eu não a tenho. não. Sim, mas não estou a dizer que a saída deva ser na próxima atuação, mas Eu acho que a saída é mesmo só das duas, três, ou és super independente e isso funciona para ti, tipo, crias o teu público, ou então calhou estares numa noite como Open Mic e não tem de ser uma noite tipo organizada por uma produtora em que eles vá tão. Esse pessoal anda aí, vai tanto por aí. E às vezes basta tipo um comediante, isto de uma forma que tipo abrange mais gente, estás a ver? Tipo, um comediante de uma agência vê-te, curtiu e curtiu tanto que te vê outra vez ou entra em contacto contigo porque acha que era bacana para tu ires ajudar a fazer qualquer coisa. Basta para tu, aos poucos, entras mais no meio, tu no stand-up. Se quiseres só fazer stand-up é complicado, eu diria. Viveres disto só stand-up, acho que é complicado. Aí tu tens de entrar na parte que falámos há pouco do corporativo, de eventos, de se calhar tipo variares do stand-up para outras coisas, porque se for só por noites, também aí não estou dentro, né? Mas que se pratica num geral é que deve ser muito complicado, até porque não temos sequer espetáculos para atuar todas as noites, senão vais estar sempre nos mesmos sítios. E depois nem o público quer isso porque está sempre a ouvir. Pronto, vamos repetir textos, vamos repetir tudo. Se conseguis esse caminho de alguém que curtiu e entrou em contacto e bora fazer um projeto e não sei o quê, pá, tens essa valência. Tirando isso, acho que é mesmo o seres mais independente do teu lado, tipo, vê-se bué da malta. Há malta que se nota que veio do TikTok ou do YouTube, tentou, não era stand-up, está-se bem, fizeram bem em tentar, que isto é giro e boa. Mas depois também há malta que realmente estava nesses meios, que veio fazer stand-up e percebeu que afinal assim é que é. Que se calhar nos vídeos ou nesse conteúdo que produziam não era bem a maneira como queriam contar as coisas. E isso também é giro de se perceber. Às vezes vejo vídeos de malta e fico tipo, pá, isto não valia a pena estar a ser feito. E depois ouço esse stand-up e tem exatamente o mesmo género de humor, mas é melhor. Funciona melhor naquele contexto. Acontecem montes de coisas. Tipo, tu vês malta que é muito fixe em sketch, não é se calhar se calhar é bom, mas não é tão bom em stand-up e vice-versa. é claro que comparar duas coisas que não são Assim tão parecido. Eu só digo pelo meio ser similar. aquilo que falámos logo quase no início da conversa, a voz do comediante. Cada um parte de um sítio muito diferente e às vezes há aqueles comediantes que, para simplificar, são logo muito bons no início, mas depois estagnam porque até se sentem confiantes com aquilo que já. E há outros que demoram muito. Isto é válido para stand-up como outras coisas. Podia dar mil exemplos de artistas, seja do que for, é quase uma epifania e a partir desse momento parece que tudo faz sentido. Sim. Só que há uns que conseguem fazê-lo rapidamente, mas às vezes também, Sim. às vezes até pode funcionar contra ele, supondo que é mesmo muito bom, supondo que tem consciência disso e que não pode ficar no mesmo sítio, às vezes fica refém daquele grande hit ou daquele grande projeto e depois não consegue dar a volta. Sim, isso também acontece muito. Eu acho que quando queres trabalhar com humor ou fazer humor, deves experimentar variar o formato, porque acho que te acrescenta sempre. Tentares trabalhar guião, não tem de sair nada. Tipo, tentar escrever um guião, tentar imaginar e tentar produzir um sketch, tentar, percebes? Tipo, fazeres a parte da produção dessas coisas todas, um podcast, seja o que for. Mesmo que não vás avançar, porque depois percebes que não é bem aquilo, inventa, tenta. Eu acho que isso é super positivo, porque muitas vezes tu estás nisso, começaste no stand-up e depois daí tiras cenas que mesmo não produziste, mas ficou e dá para usar noutra coisa. Pá, tudo o que seja, pôr a cabeça a pensar, vai-te acrescentar alguma coisa. Na cena do open mic, acho que também é um bocado não estares com expectativas. Não estejas, faz porque gostas, diverte. Se correu mal, correu mal. Não estejas também a bater no ceguinho, como disse há pouco, né? Tenta melhorar. Obviamente, se já fizeste a mesma piada 27 vezes em casas completamente diferentes e não bate,
Se calhar não vale a pena continuar. Mas acontece realmente numa piada que está bem construída e tudo, pá, não ser boa, por exemplo, não bater. Ou não tem que ver contigo, ou a piada não é certa para ser feita em formato stand-up. Se funcionasse, se calhar, em texto corrido, crónica, seja o que for, ou se aparecesse num sketch, o stand-up tem coisas boas e coisas más, porque é um registro, como qualquer outro registro. As balizas não são definidas. Ninguém sabe muito bem onde é que começa e acaba o stand-up. Mas seja como for, elas existem. Não é questão dos limites do humor, é questão de qualquer arte. É claro que depois que dentro dessa arte há sempre transgressores. Vamos mais um bocadinho para aqui, mas o teatro nunca poderá ser cinema, embora se possa inspirar e vice-versa. A Exato. poesia nunca será pintura e vice-versa, no entanto, elas contaminam-se. Tu, como tens o dedo também em muitos podcasts, o que é que dirias filmmaker em podcast, editor? Sim, sim, mas também há podcasts que é para filmar. Quase todos os podcasts atuais estão todos Tem vídeo. em Ou componente vídeo. ou estão a migrar. A nível de sugestões, eu não sei se estou a pôr aqui no sítio, mas podem não ser portugueses. Podem até nem ser de humor. Podcasts. O que é que estás aí a ouvir? O que é que recomendas? Eu ouço quase tudo. Pá, vou dizer underground, tipo malta que não está tão em cima que eu ainda não fui ouvir porque também não tenho ouvido tantos podcasts como eu costumava. Ando a ouvir mais música só. Tipo, eu vou variando de um para o outro, vou migrando e é o que é. O que eu vou ouvindo regularmente tipo, é os mais conhecidos, talvez, cenas de desporto, tipo Falsamente, Jogo pelo Jogo. Curto muito de um. Isto não tem nada a ver com uma, mas pronto. Dá-lhe. Muito de um de futebol que é o. Agora fica um shout-out em algum lado. Que é o The Free Agents. São três gajos, acho que são do Norte aqui, que estavam a estudar desporto e fazem o podcast. Eu gosto muito daquele podcast. Pá, depois de resto, vou ouvindo tipo Cubinho, o Watch, o Tiago Almeida, o Na Prisão Fora da Lei. Também ouço. Do Guilherme Fonseca, porque também tem vários. Depois gosto muito do que está agora do Pedro Alves, do Daniel Carapeto e do Rui Igui, primeira vez. Apesar das dificuldades técnicas que eles têm constantemente, acho que em termos de conteúdo é uma cena que eu gosto. Em podcast, eu gosto muito desse caótico. Quando é um para um, eu gosto como tu fazes, por acaso é no formato que eu gosto. Não é entrevista, não é conversa, estás aqui no meio, há umas perguntas e tal. Não está demasiado produzido também, para mim é interessante esse lado, eu gosto, tipo, acho esse raw bacana. Perdi-me onde é que eu ia com isto. Mas quando é em grupo, quando é mais gente, gosto desse caótico, tipo dessa confusão. Eu adorava o Epá por mim não, por causa disso. Tipo, aquilo era uma confusão desgraçada, nunca se percebia bem porque é que eles estavam aí, por onde iam, e eu curtia disso. Esse, primeira vez, acho que está um bocado daí por aí. O Cubinho vai também, de vez em quando, por aí. Agora, de resto, também gostava que houvesse mais um que batesse, assim. Porque também há podcasts que se perdem bem no conceito, perdem. Tão. Em que sentido? O que se nota na maior parte dos podcasts é tu começas com um conceito, tipo, queres fazer uma cena diferente, né? Ok, yeah. O do Vitor Sá. Eu curto ouvir falar, até ouço o podcast dele. A ideia do podcast era andar e falar, como o Pedro Sousa também tem. Parou de andar, agora só fala. Está tudo bem com isso. Agora, para quê? Estás a investir num conceito, se a longo prazo, tipo, pensa logo, a longo prazo, vou continuar a andar. Não, então, pronto. E isto com várias. O Cubinho, por exemplo, é daqueles formatos que se perdeu já mudou 37 vezes. Aquilo já não é nada do que era ao início. A única coisa que eles manteram foi ter um tema e serem eles os três. E mesmo quando envolve teres temas e essas coisas, eu fico sempre meio, pá, isso tem fim. Não achas que vai sempre, ou quase sempre, desaguar naquilo que a maioria tenta fugir no início? Não sei. Sim. Querem fugir do básico que é ou duas ou três ou as pessoas que forem à conversa. É sempre para aí que vai. Então, mas a ideia é essa porque não matar o projeto e criar um novo em que agora estás só a falar. Tipo, o público vai migrar porque ouvia porque eras tu, o público vai migrar. Não vejo um problema. É aquele medo de acabar com coisas. Tipo, já tenho aqui não sei quantas exato. views, agora vou estar a mudar. Muda só. Tipo, muda, Sim, está tudo sim. bem. A não ser que vais manter o formato e passas a vídeo, tipo, aí não faz sentido parar. Acho que noutros contextos, meu, tipo, para o projeto, cria um novo. Está tudo bem. O Spotify tem espaço. Obrigado, este foi o meu tempo. Este é o último episódio. Por acaso há um que há de sair e não sei se não será o último. Este podcast não ambiciono que ele seja eterno. Sim, sim. Pode eventualmente continuar indefinidamente. Nada me impede, como tenho feito, voltar a falar com as mesmas pessoas. No entanto, pode chegar a um ponto em que, ok, estou satisfeito. Está aqui Podes um. só fartar. Cansar ou estar saciado da cena. Se continuas a fazer é porque gostas de falar com as pessoas e queres conhecer mais malta. Eu até posso querer algo parecido, mas há aqui um ligeiro detalhe. E ao fazer isso, se calhar faz mais sentido fechar este projeto,
dar um Yeah. espaço e começar outro. Sim, exato. É bom fechar que a minha bexiga está-me a atacar outra vez Tá? e eu vou ter de ir.